Boa noite, fala meus amigos, estamos aqui iniciando o nosso Talk Fidei, um programa católico, um podcast católico. Estamos iniciando hoje, hein, nossa abertura, junto aqui com a comunidade Tom de Amor. Quer falar? Bom, me apresentar, né? Ele. Opa, fica à vontade. O Wesley não se apresentou? Calma, prazer. Depois. Esse aqui é o Wesley Macieira, viu, gente? Eu sou Estevão Castro, tá bom? Muito prazer, salve Maria. Um prazer estar aqui com vocês para estar fazendo esse primeiro Talk Fidei. O objetivo aqui é propagar a fé da católica. Talk significa falar, né? Que é a mesma palavra em inglês e latim. E Fidei, que quer dizer fé. Então, Talk Fidei, que é o nome correto para a gente estar aqui falando de fé. Como o Estevão já falou, meu nome é Wesley Macieira. Tá, graça e paz a você que está presente conosco aqui. Muito obrigado. Ó, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo e já se inscreve aqui na comunidade Tom de Amor. Beleza? Vai estar aqui na descrição. Se inscreve, vai estar o link separadinho para você. É facinho, é rapidinho, já garante, cara. E ajuda a nossa comunidade, ajuda esse podcast a ser propagado, porque a gente quer realmente propagar a palavra de Deus através de um programa divertido, bacana, com bons assuntos, onde você vai gostar demais de participar. E já comenta, não tem preocupação não, pode comentar. Tudo bem? E hoje em especial, né, senhor Estevão, temos um convidado. Convidado? Convidado. Não é só nós dois? Não é só nós dois. Temos um convidado. Acho que a nossa conversa, rapaz, não ia durar muito não. Verdade. Então precisa de um terceiro para o negócio andar. Né? Então temos um convidado, tá? Ó, o cara é padre, com todo respeito o cara, é padre, certo? Cantor, compositor, escreveu uma música recentemente, fez aniversário há pouco tempo, torcedor do Palmeiras, verde, já combinando com a nossa logo, isso aqui é importante. Opa, mas e também não, torcedor do Esporte Clube Vila Garcia, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar, mas é isso aí. Se você não conhece, é o padre Francisco José da Silva. O mais famoso, Padre Chicão. Chicão! Muito bem, muito boa noite, né? Que bom estar aqui com vocês nessa noite, você que está aí acompanhando aqui na comunidade Tom de Amor, no Talk Fidei. Talk Fidei! Muito bem, padre. Que bom estar aqui e poder compartilhar um pouco da fé, um pouco da vida, né? De uma maneira descontraída, de conversar, de falar também. E eu acho que isso acaba sendo um testemunho para quem for ver, não é? Sim. E ver que a vida sacerdotal, a vida do padre, não é uma vida de outro mundo, né? É uma vida nesse mundo. É um homem de Deus que vive nesse mundo. Amém. Amém. Então aí, é bom estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado a tua presença. Boa noite mais uma vez. Eu agradecemos realmente. E a ideia realmente é essa, para você que está com a gente aqui. É um bate-papo entre amigos. É um padre que é amigo nosso, Estevão, que é meu amigo, eu que sou amigo deles, assim eu espero que eles me considerem. Né? Então, é um bate-papo. É tranquilo, é calmo. E estamos aí. Tá bom, padre? Muito obrigado pela presença, viu? Agradecer, verdade, padre, a tua presença aqui, para o senhor nos abençoar nesse nosso primeiro Talk Fidei, né? E como o senhor disse mesmo, o intuito aqui é conversar com a pessoa do padre, né? Mas também falando na nossa fé, né? Nas nossas perspectivas e difundir a fé católica que é tão rica e tão é preciso muito estudar para que a gente possa se desenvolver e cada vez mais amar a Jesus Cristo e a sua igreja, né? E um bom tema que a gente pode começar aqui falando é... Segunda-feira foi seu aniversário, né, padre? 35 anos. Isso aí, 25 anos. 35 anos. 25 anos de sacerdócio. Não, de sacerdócio vão fazer 10 no final do ano. 10 anos. 10 anos no final do ano, né? Mas foi 37 anos, né? Graças a Deus. Tá jovem. 85, verdade, 37. 37 anos. Tá jovem. Então, uma bênção de Deus na última segunda-feira, né? 14 de março. Marquem essa data, 14 de março. Importantíssimo. Tá, feriado nacional. Importantíssimo. Né? E aí vocês lembrem de rezar pelo padre sempre no dia 14 de março. Isso, com certeza, com certeza. Parabéns, viu, padre? Muita felicidade pro senhor, viu? E aí, padre, como é que o padre faz o aniversário? Tem um dia de folga? Como é que ele faz? Tem uma liberação? Pode visitar a família? Tem uma festa? Como é que funciona? O padre, a vida do padre, nós temos folga toda segunda-feira, né? Toda segunda? Toda segunda-feira. Segunda-feira é o domingo do padre, né? E aí, aqui na diocese, né? Tem outras dioceses que têm outras experiências. Mas aqui na diocese de São José dos Campos, a segunda-feira é o domingo do padre, né? Até a gente brinca assim,
Segunda-feira eu não respondo mensagens. Hoje em dia. Hoje em dia não para. A segunda-feira é o dia que o padre usa para descansar. Vai para casa da família, né? Encontrar-se com os pais, né? Aqueles que têm os pais vivos, né? Que é o meu caso. Vai encontrar-se com os pais. Geralmente uma vez por mês faz um passeio, vai em algum lugar, vai descansar um pouco a cabeça, né? E para poder continuar firme na missão. Amém. Eu sempre achei que o fato da segunda-feira fosse uma coisa, sim, da igreja. Então é toda segunda-feira, não fosse determinação diocesana. Eu achei que fosse a data fechada já. O padre ele precisa ter um dia de folga na semana para ele descansar. Aqui na diocese se coloca a segunda-feira. Na maioria das dioceses do Brasil, segunda-feira. Mas tem algumas dioceses que têm outras experiências, né? De repente os padres lá fecharam de acordo com o bispo, né? Porque nada sem acordar-se com o bispo. Então, de acordo com o bispo, os padres fecharam lá, não, a gente acha melhor folga na terça-feira, né? E a gente até compreende, porque na segunda-feira a maioria dos lugares estão fechados, né? Com certeza. Porque trabalhou o final de semana, chega na segunda-feira tá tudo fechado. E a gente até brinca, até a gente achar um restaurante pra gente almoçar na segunda-feira é difícil, porque geralmente está tudo fechado, né? Pelo menos nas cidades mais turísticas está tudo fechado. Então, tem algumas dioceses que fazem a experiência de fazer a folga na terça. Outras que fazem a experiência de fazer a folga na sexta. Então, cada um cada diocese tem uma experiência. Interessante isso, não sabia não. Muito legal. Mas o padre, ele é encardinado na diocese, né? Mas ele tem na lei, assim, na lei trabalhista, se você é CLT, algum registro ou não? É só um registro da diocese mesmo, da igreja? O registro da diocese, como se nós fôssemos funcionários da diocese. Não temos carteira assinada, não é? Certo. Mas nós somos como que funcionários da diocese. Entendi. Né? Então aí a gente trabalha para a diocese. Até por isso essa questão da folga também, né? Legal. Bom, perfeito. Bom, padre, acho que a gente... Muito bom. Obrigado por esquecer esse ponto disso, né? Mas uma das coisas que o Wesley anunciou aqui, que você é um músico também, né? É um músico, inclusive tá com essa camiseta aí, Toma em Lágrimas, né? Que é uma música sua, né? Que você compôs faz há muito tempo? Como é que foi? Eu comecei a compor ela já faz 5 anos. 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Isso, mas que eu gravei mesmo faz 1 ano. 1 ano. 1 ano e pouquinho, né? O que eu gravei e lancei, foi lançado em fevereiro do ano passado. 2021, né? Foi na Catedral, 2021, né? Isso. O lançamento foi na Catedral em fevereiro de 2021. Aí você gravou no estúdio e fez um clipe lá na Catedral. Eu gravei no estúdio da Lance Digital, né? Cujo a proprietária é a Eliana Ribeiro. Ah, que legal. Aí eu gravei no estúdio lá. Lance Digital. Isso, na Lance Digital. Aliás, pessoal, se você quiser ver o clipe do padre que está no YouTube, está disponível, você clica aqui no card, tá bom? Que a gente está disponibilizando para você poder assistir a música do padre Chicão, né? Toma em Lágrimas. Toma em Lágrimas, né? Toma em Lágrimas. Padre, foi a primeira música? Foi a primeira música. Que o senhor compôs ou não? A primeira música que o senhor lançou, mas que o senhor compôs, não, tem outras. Lançada é a primeira e por enquanto a única, né? Mas tem projetos? Mas tem projetos. Opa! Tem projetos e pelo menos mais umas 3 ou 4 aí que estão... 2 na fase de produção já, né? E umas 2 ou 3 aí para ser jogado também na fase de produção. Pô, que legal. Ela tá em plataformas de música? Lágrimas, tá. Tá em quais, o senhor sabe? Spotify, Deezer, o YouTube Music, tá nessas... Bacana. Maravilha. Então, anota aí. Anota aí. Já tá aqui na descrição também todas as plataformas do padre. Chique. Bom, ô padre, mas eu estava vendo, eu acompanhei bastante o senhor nas redes sociais, né? E atualizei bastante ali do que o senhor estava falando. E o senhor conta que, na verdade, essa música é um testemunho, na verdade. O senhor tem um testemunho, né? Não sei se o senhor pode abrir isso pra gente, como é que foi esse testemunho? Ela é mais que um testemunho. Essa música Toma em Lágrimas é uma confissão pública, não é? Porque justamente no momento que eu estava passando pela crise mais terrível da minha vida, e também do meu sacerdócio, né? E que de fato eu fui procurar Jesus, né? E que procurando Jesus eu rasguei o meu coração e eu queria falar tanta coisa para Jesus e eu não sabia, né? Por isso que eu digo, né? Venho, Senhor, aos pés da sua cruz entregar todo o meu viver, né? Porque eu queria
dizer tanta coisa e lá diante de Jesus eu não conseguia dizer nada. Eu só chorava, porque na verdade eu estava morto já, né? Morto por dentro. Então a única coisa que eu tinha para falar para Jesus era chorar, né? E aí eu chorava e não conseguia falar nada. Não falei nada, apenas chorei. Só que depois desse dia tudo foi se resolvendo. Tudo não foi se resolvendo da melhor maneira possível, né? Porque quando a gente passa por uma crise que a gente erra, a gente colhe as consequências do erro, né? Então, não se resolveu da melhor maneira possível, mas se resolveu. Mas Deus foi usando os caminhos para resolver as coisas. E aí tudo foi resolvido e foi engraçado porque eu não disse nada para Jesus, eu apenas chorei. E Jesus foi resolvendo tudo, como se ele tivesse ouvido eu falar tudo assim de maneira clara e objetiva. E aí eu fui entendendo, né, que não é palavras, mas Jesus também tem o dom de escutar as lágrimas. E é interessante esse termo, né? Escutar lágrimas, né? Porque as lágrimas também são expressões aí do coração, né? E é interessante que você nos confessa aqui que você era padre já, né? Já era padre, foi lá, se debruçou chorando, ou seja, mostrando para que todo mundo tem problemas, né, padre? Eu sou uma pessoa comum, como todo, sujeito também os problemas que a tristeza nos traz, que a gente pode chamar como uma ação, uma tentação do demônio que traz a tristeza, porque Nosso Senhor nos quer felizes, né, padre? Então, um padre está sujeito a isso, né? A tentação, o pecado, não é? Tudo isso vai tirando a tristeza, né? Ou vai tirando a alegria, vai trazendo a tristeza. Como diz lá em Romanos, né? O preço do pecado é a morte. Né? Então, quem vive no pecado, ou que acaba caindo no pecado, vai morrendo, né? Vai morrendo, e vai morrendo por dentro. E aí só tem uma forma de sair disso, né? Deixar com que Jesus faça esse processo de ressurreição. Só que aí, quando Jesus faz o processo de ressurreição, né, não há nada de escondido que não seja revelado. Né? Então, se revela muita coisa. Né? E aí, isso tem consequências, e as consequências, claro, foram por conta do pecado. Mas a gente não pode esquecer da misericórdia de Deus. Né? Acho muito interessante o que o senhor falou aí, e gosto bastante de ouvir, porque as pessoas muitas vezes têm uma visão de que falar com Deus, eu preciso decorar palavras ou entender, né, todas as palavras, construir todo um texto, todo um enredo. Isso é muito louco. E quando o senhor fala que rasgou o coração, e a gente sabe que é uma metáfora, rasgou o coração, como é que isso funciona? Eu já ia perguntar para o senhor o que é isso, né, rasgar o coração, mas o senhor já explicou logo em seguida. Só chorou, né, e Deus enxerga, ele escuta, né, o nosso coração, é lá que ele ouve, né, aquilo que estamos vivendo. E é interessante demais, porque para mim, aí eu vou ser muito sincero aqui, por favor, tá? Para mim, ai, meu Deus. Não, para mim o impacto foi maior ouvindo o senhor falar da construção dessa música do que da música propriamente dita, ela em si. Porque ela é sua, ela é muito pessoal, né? Ela é muito particular. E quem viver a mesma coisa pode também enxergar a mesma coisa, a mesma solução, a mesma dor. E é impressionante que mesmo sendo padre, o senhor se assustar ainda com o que Deus consegue fazer. Né? Porque você falou assim, não falei nada. E é impressionante como ele ouviu o meu coração, as minhas lágrimas. Fala, cara, é Deus, a gente sabe que ele pode tudo, mas a gente ainda se impressiona. É interessante isso. É a grande erro nosso, é achar que o padre é um homem que sabe todas as revelações de Deus. Tudo que Deus é, o padre sabe. Não. O padre não sabe tudo, né? Nós padres, nós não sabemos tudo. Nós não temos a direção de tudo, nós não temos a ciência de tudo, mas as experiências que nós fazemos com Deus também nos faz ter essa surpresa. E são surpresas boas. Boas? De que a gente começa a entender no caminho da vida sacerdotal quem é o Deus ao qual a gente evangeliza. Fantástico isso, padre. Fantástico. Principalmente um tópico que a gente sem propósito a gente acabou colocando aqui, né? Que você falou, um padre não sabe tudo, né? E com certeza não, né? A doutrina católica, o magistério da igreja, ele é riquíssimo, né? Eu sou um estudante de teologia, né? Eu tenho
passei por uma conversão na minha vida depois de casado, comecei a estudar teologia por causa disso, me apaixonei pela igreja ainda mais, né? Redescobri a minha própria fé, né? E comecei a estudar teologia. E, sinceramente, assim, eu vi que às vezes isso falta um pouco nas pessoas, né? Eu vejo assim, é uma riqueza tão grande que às vezes eu sinto falta desses conhecimentos dentro da igreja. Aí eu queria entender do senhor como é que foi a sua formação católica e a sua preparação para se tornar um sacerdote. A minha família, minha mãe de maneira especial, muito católica, sempre trabalhou na igreja, sempre esteve na igreja, sempre cantou na igreja, né? Até hoje a minha mãe canta na igreja, né? Então ela vai lá todo dia, missa 7 horas da manhã, minha mãe tá lá cantando, né? E ela trabalha mesmo na igreja. E minha mãe sempre me ensinou, e ensinou também minhas 2 irmãs, a ter uma vida de fé, a rezar. Sempre nos ensinou a rezar, sempre nos mostrou a fé. Porque minha mãe é de uma família mineira, tradicional, né? Família de gente que reza, não é? E a mãe sempre ensinou, principalmente as orações tradicionais, terço e novenas e outras orações tradicionais. Só que algo que a minha mãe sempre deixou claro para nós é que a nossa vida de fé, ela deve ser uma vida de diálogo com Deus, e que o diálogo com Deus nunca pode ser mentiroso, né? E aí eu entro naquilo que você disse em relação às pessoas hoje, né? Hoje, as pessoas vivem de status. É sempre o status. Não é à toa que hoje WhatsApp, Facebook, Instagram, que são as principais redes sociais, tem status, não é? Porque as pessoas vivem desse status, dessa aparência de que há alguém perfeito, né? E eu tenho que ser alguém perfeito para que as pessoas gostem de mim. Não tem que ser alguém perfeito para que as pessoas gostem de mim. Eu tenho que viver com Deus. E se eu vivo com Deus, logicamente eu vou caminhar na perfeição. Mas eu não tenho que ser isso ou aquilo para que as pessoas gostem de mim. Isso é aparência. No diálogo com Deus, não tem aparência, né? No diálogo com Deus tem verdade. E aí a minha família vem dessa vida de fé. Entendi. Não é uma família perfeita, ao contrário, né? Ao contrário, tem muitas e muitas coisas, muitos e muitos erros, muitas e muitas dificuldades, né? Mas não deixa de ser de fé, né? E aí que está a importância da fé. A fé não tira de nós a imperfeição que a gente tem. Enquanto seres humanos, nós somos imperfeitos, nós somos frágeis. A gente está aqui conversando, né? Aí, daqui a pouco, alguém passa por uma dificuldade ali fora, pronto, né? Aí você já pecou, você já errou, você de repente tomou um caminho, né? Como eu digo na música, né? Por caminhos tortuosos, algumas vezes eu já passei, escolhas não acertei, mas é aos pés de Jesus que a gente tudo trata com ele. E essa é a herança que eu tenho da minha família, né? É essa vida de fé. Depois fui coroinha na igreja, lá na paróquia São Bento, né? Fui coroinha dos 7 até os 15 anos. Então foi um tempo bom aí, né? Bom mesmo. De vida de... Eu fui dos 4 aos 15. Então. Eu nunca fui. Uma vida... Perdeu. Por isso, está explicado. A oportunidade de estar ao altar, presenciando o sacrifício. Perdeu. Cara, mas com Jesus tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. É verdade. E aí depois eu fui para o seminário muito cedo, né? Eu fui para o seminário com 15 anos. Na época, foi uma coisa assim, porque eu não vim para a diocese, eu fui ser missionário redentorista. Ah, verdade. E aí, chegou uma carta dos redentoristas em casa. Então a coisa foi tão de Deus, porque os redentoristas é assim, ó, você faz o acompanhamento 3 anos, depois de 3 anos eles te convidam para fazer a convivência, e se você for bem na convivência, você entra. Se você não for bem na convivência, você não entra. E o negócio foi tão de Deus que chegou uma carta dos redentoristas em casa, sem eu saber que alguém tinha dado o meu endereço para os missionários redentoristas. Aí chegou aquela carta dos redentoristas convidando para fazer um encontro vocacional em Aparecida. Pensei comigo, Aparecida, gosto de ir, né? Vou com minha mãe todo ano, né? Romaria dos Vicentinos, é legal, tal. Aparecida, gosto de ir. Vou ficar 3 dias em Aparecida? Show de bola. Fácil, né? fácil.
vou lá fazer o encontro dos redentoristas. Isso era no mês de agosto. Só que a carta chegou na sexta-feira e o encontro começava no sábado. Ixi. Botei a carta dentro da mala e vamos que vamos, né? E fui. E deu certo, né? Chegou lá, fui acolhido, fiz o encontro, né? E quando terminou o encontro, o padre falou assim, ó, em setembro tem um retiro. Se quiser vir no retiro, tá bom. Fui no retiro em setembro. Ó, em outubro tem outro encontro. Se quiser vir, tá bom, venho, né? Feliz da vida. Quando chegou no final de outubro, então, em janeiro tem a convivência. Você não iria para a convivência agora, que você teria que fazer mais 2 anos de encontro. Mas a gente gostou tanto de você que a gente quer chamar você para a convivência em janeiro. E aí fui fazer a convivência em janeiro e entrei no seminário. Que bênção. Mas acabou que não virou ser redentorista, né? Você é um padre diocesano hoje, né? Sim. E aí foi algo tão de Deus. E aí a vinda para a diocese também foi assim. Até brinco assim, Deus ele vai dando jeitinho para ele fazer o que ele quer, né? Para ele fazer o que ele quer. Então eu sei que quando Deus quer uma coisa, ele dá o jeitinho dele para ele conseguir. Fiquei 6 anos lá nos missionários redentoristas, aprendi muito, muito, muito com eles, mas chegou um tempo que eu vi que minha vocação não era mais lá. E eu não sabia como falar para eles, porque aí vem aquele sentimento de gratidão, né? Ensino médio, filosofia, propedêutico, vem aquele sentimento de gratidão, né? E eu não sabia falar para eles que eu não queria mais ser redentorista. Uau. E eu sabia muita coisa da diocese. E esse aí foi um dos detalhes que me fez vir para a diocese. Eu sabia tudo que acontecia aqui. O padre que foi transferido, isso que aconteceu, não sei quem que paróquia está fazendo isso. Sei que... Mas dos redentoristas eu não sabia muita coisa. Porque eu pesquisava mais da diocese. E aí isso foi um sinal de alerta para eu ver, opa, minha vocação é diocesana. É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar para o senhor, está envolvido 6 anos no caminho e de repente a coisa começa a mudar. Como que eu percebo isso, sabe? Eu estou num caminho, estou vivendo e de repente, para quem está aí, cara, o que está mudando? O vento, aí, interessante. Que não é a mesma coisa, por exemplo, com a gente, né? Tipo, escolher a faculdade errada. Não, você está falando de um sacramento. É vida. É a vida. É vida, né? É a vida. Como é que é esse estalo E aí começou com esse sinal de que eu pesquisava mais coisas da diocese, estava mais... Quando eu vinha de férias, eu passava as férias na paróquia. E eu queria pôr túnica, né? Participar da missa de túnica. E os redentoristas não têm isso. É verdade. Eles participam no meio do povo. Quando o seminarista redentorista vai de férias, dificilmente ele participa de túnica lá no altar com o padre. Não, ele participa da missa lá no meio do povo. E eu queria pôr túnica, tá lá em cima do presbitério e tal. Outro sinal, né? O que fez me bater o martelo? O meu coração gritava na hora de voltar embora de férias. Meu coração gritava por ficar e querer procurar o seminário da diocese. Gritava. Não sentia mais que era a sua casa. Então eu não me sentia mais em casa nos redentoristas. Entendi. Mas aí eu guardava aquilo para mim, né? Porque eu também tenho essa... Acho que até por isso Deus me deu a graça de compor, porque eu guardo muita coisa, né, para mim, assim. Contemplo, olho, observo, faço que eu fico quieto, né? Então, e aí Deus me deu a graça de transformar isso em música. E aí, o que aconteceu? Eu guardei para mim, só que chegou em um ano, no 3º ano da filosofia, que eu vim para a festa de São Bento. Para sair dos redentoristas, para sair da vida religiosa, né? E para vir para a diocese, tem que fazer seu acompanhamento de 2 anos. Para o bispo ver, saber quem é o cara, tal. Tranquilo, né? Vim, então, de férias, no mês de julho. E o Dom Moacir ia celebrar um dia da novena de São Bento. Fui lá, né? Terminou a missa, o padre Luiz Antônio era o pároco lá do Morumbi. Depois foi o padre Luiz Antônio que preparou a minha ordenação. E aí, o padre Luiz Antônio falou que o Dom Moacir vai jantar lá em casa. Vamos jantar lá também com a gente. Não, padre, eu não sou nem diocesano. Não, pode ir jantar lá em casa. Vamos lá. E fui jantar, normal, né? Jantar perto do bispo, né? Tal, com aquele medo, né? Dá uma tremedeira, né? Tremedeira. Sentei lá, tô lá comendo, tranquilo, todo mundo conversando outras coisas. De repente o padre Luiz Antônio falou assim: então, Dom Moacir, quero falar uma coisa pro senhor. Você quer o Chicão? Eu acompanho ele já há 3 anos, porque ele vem aqui na paróquia todas as férias, ele fica aqui, a gente conversa muito, tal. Ele é um menino bom e ele quer vir para a diocese. Eu nunca tinha falado para o Padre Luiz Antônio que eu queria vir para a diocese. Uau! Nunca tinha falado.
Daquela hora eu falei assim, eu nunca falei isso pra você. Ele quer vir pra diocese. Vem ou não vem, Dom Moacir? Aí o Dom Moacir falou assim pra mim, eu tenho reunião do conselho semana que vem. Então, antes de você ir embora, escreve a cartinha, entrega pra mim lá na minha casa, lá no bosque, que eu vou levar pra reunião do conselho. Se for aprovado, você já vem ano que vem. E aí foi isso que aconteceu. Que legal. Eu escrevi a carta, fui aceito, e no outro ano eu já estava aqui na diocese. Né? Que legal. Legal. Eu tenho um tio da minha esposa, é um padre redentorista. Inclusive, eu não tenho certeza, mas ele parece que já foi reitor do seminário de Aparecida. É o padre Vilas Boas. Padre Vilas Boas. Padre Vilas Boas. Celebrou o meu casamento ainda. Um abraço, abraço, tio, sua bênção. Né? Sim. Então você conheceu? Sim. O padre Vilas Boas, ele era reitor do seminário São Geraldo. São Geraldo. Porque lá em Aparecida são 2 seminários, né? O seminário Santo Afonso, na minha época eram 3. Seminário Santo Afonso, Nossa Senhora Aparecida e São Geraldo. O Vilas Boas era reitor no seminário São Geraldo. Legal. Maravilha. A gente jogava bola junto. Ah, é? Olha aí. Nunca jogou bola comigo. Reitor, seminarista, jogava tudo junto. É interessante que assim, os redentoristas eles têm uma estrutura muito enorme, né? Por exemplo, esse Natal, por exemplo, a gente... Natal não, final do ano, acho que os padres eles podem convidar os familiares para frequentar as casas, né? Eu fui naquela casa que vocês não, agora no passado, né? Mas que os redentoristas tinham em Campos do Jordão. Acho que o senhor tem várias estruturas, tem uma em Pedrinhas também, né? Sim. Né? Agora até reformaram a Casa das Pedrinhas lá. Dizem que ficou muito bonito lá. Tem uma história engraçada na Casa das Pedrinhas. Opa, história engraçada que dá view, padre. Manda pra gente, manda. A gente tá precisando de view. Uma história boa na Casa das Pedrinhas. A Casa das Pedrinhas, ela fica mais no alto assim, então ela tem uma descida e a piscina fica aqui. E a piscina é de água natural, água que vem da montanha. Então muito gelada. Trincando. Só calorzão, né? Lindo. Calorzão, a gente ia lá pra nadar, né? Chegamos lá pra passar 3 dias lá, o final de semana, na Casa das Pedrinhas. Aí, tá bom, fomos, não sei o que, guardamos a mala, piscina. Que calorzão, a gente vinha correndo no morro, mergulhava. A parte mais funda dela, acho que tem 3,12 metros. Funda. A parte mais funda, né? E a parte mais rasa que tem 20 centímetros. Nossa. Então ela vai fazendo assim, né? E a gente vinha correndo e mergulhava naquela parte mais funda e vinha, tá bom. Final do dia, vamos esvaziar a piscina pra gente poder limpar ela, porque tava muito suja. Então vamos esvaziar pra gente limpar. Esvaziou a piscina. Quando chegou lá embaixo, tinha 7 cobras no fundo da piscina. Caramba! Mergulhando, né? 7 cobras. Inclusive, uma dessas cobras, ou 1 ou 2 dessas cobras, que matou, né? Tá lá num vidro, numa conserva num vidro lá no Seminário Santo Afonso. Fica lá. Eu vou lembrar dessa história se o tio me convidar para ir lá. Esse santo anjo, né? Protegendo. Galerinha sem cabeça, né? Não é porque padre tem juízo o tempo todo, não, então, irmão. uma das histórias lá na Casa das Pedrinhas. Que interessante falar de história, viu? Acho bem interessante falar de história. O senhor tem mais história para contar? Tem bastante. Alguma noiva, não sei, já desmaiou com o senhor? Já. Rapaz. Ixi, não sei, alguma coisa aconteceu? Um casamento lá na Vila Garcia. Conta aí. Casamento lá, tal, rolando casamento. A gente tá sabendo, tá, padre? Mas conta pro povo que eles não sabem. Rolando casamento. Até aí normal, né? Entrou, tal, tudo bonito, né? Daqui a pouco a noiva já era branca, ela ficou transparente e caiu assim em cima do padre. Ela não foi de uma vez, assim, foi caindo, e eu segurei a noiva e o noivo rindo. Falei, segura aqui, ó, tua noiva. Tua noiva? Faltou ele falar, não casei ainda, padre, não casei ainda. Essas histórias. Tem outra história engraçada lá. Conta aí. Horário do casamento lá na Vila Garcia, eu falei, tá na hora do casamento, né? E o diácono não podia fazer o casamento, então era eu que ia fazer. Então, tá na hora, tem missa depois, né? Cadê? Não, padre, a noiva tá aí, tá faltando noivo. Mas cadê o noivo? Não, ele falou pra esperar um pouquinho, que ele tá fumando lá fora. Mentira. Aí eu fui lá e falei pra ele, meu filho, não, joga o cigarro fora aí, ó. Vamos começar o casamento. Absurdo. Padre,
Pergunta, esse negócio de casamento é interessante, né? Sim. Sou casado, com a até graça de medo dessas Deus, né? perguntas. Mas é interessante, esse negócio do noivo chegar atrasado, a condição do noivo, a condição da... Uma noiva desmaia, por exemplo, ela recobra a consciência. O casamento continua, não vai para o hospital porque não sabe o que aconteceu. Se ela estiver em condições de continuar, continua. Tem que estar consciente daquilo que ela está dizendo ali, certo? Se ela não tiver em condições, você vê que ela perdeu ali a consciência, ou ela não está sabendo, não está falando nada, né? Aí pode... Quem determina isso é o parar padre. o casamento, Ou o médico. o padre ali, o médico ali. vai dizer se ela... Tinha um enfermeiro lá no dia, tinha uma enfermeira que era amiga dela, e a enfermeira falou que ela estava em condições de continuar tranquilo, né? Mas tem outra história engraçada aqui. Opa, é história engraçada aqui. Isso que vai. A gente gosta. Tava viajando, né, com uns amigos, um casal de amigos. Esse casal de amigos tem 3 filhos. E um desses filhos, né, o filho mais velho, sei que lá e tal, caiu lá, bateu a cabeça. Chamou a ambulância, tal. Aí, tá bom, né, ele acordou lá. Aí o bombeiro pergunta, né, que horas são, né, quantas horas tem o dia, faz uma pergunta nome, assim, né? Nome. Tá. Aí perguntar qual é o seu nome? Ah, é fulano. E o nome do seu pai? Não sei. E o nome da sua mãe? Não sei. Aí o pai dele falou assim, então tá normal, pode liberar. Já tá bem, De pode fato, liberar. ele tava bem. Mas essa história da noiva aí, até agradecer, foi um Márcio Braga, um amigo meu, né? Que a esposa dele era fotógrafa do dia, isso, que tá vendo? soube dessa história. Tá registrado. E falando em registro, né? Parece que deixou alguma coisa registrada no senhor, porque a maquiagem da noiva ficou na sua batina. Na roupa do padre. Quase um santo sudário. Quase um santo sudário, né? E sabe que O véu de Verônica. A túnica que eu usei nesse casamento, até hoje tem uma manchinha assim, que é da maquiagem da noiva. Aí, ó, cara, esse negócio de maquiagem permanente que não sai nunca, é uma loucura isso. Comprei uma casula nova. Casula é aquela roupa, aquela manta, quase uma manta que o padre usa por cima da túnica branca. Comprei uma casula nova, dourada, coisa mais linda do mundo, né? Comprei não, ganhei do padre Rinaldo, né? Então um abraço pro padre Rinaldo. Padre Rinaldo, sua bênção, padre. E aí fui celebrar a missa de Páscoa, feliz, né? E aí vem lá uma paroquiana na Vila Garcia, cara. Vila Garcia lugar. Aí o povo veio pra missa, tá? E veio uma paroquiana, cabelo cacheado, grandão assim. Tinha acabado de passar creme. Oi, pá, não sei o quê. Pá. Aquele creme na casula, foi aquela marca de cacheado na casula. Até hoje tá a marca. Ixi, não sai. Vila Garcia, cheio de marcas no padre, hein? Verdade. Parabéns, Vila Garcia. Marcas boas. Marcas boas, Ô, claro. padre, como a gente tá contando os seus causos aqui, vamos lá. Vamos lá. 75 amigos em comum no Facebook, viu? Tem causos, hein? bastante gente. Tem Bastante causos. gente. Tem causos. Mas, ó, o senhor falou, né, que o senhor foi coroinha na paróquia de São Bento, né? E eu ouvi falar que nessa época o senhor já era músico e tinha uma banda. Só que essa banda não ia muito bem, né? Que o senhor foi convidado a não tocar mais na missa, é isso? É isso mesmo. Acontece que então os coroinhas queriam cantar na missa. Então vamos cantar, então vamos formar uma banda, não sei o que e tal. Porque tinha muito coroinha, cara, era mais de 60 coroinhas. Então tinha que arrumar alguma coisa pra fazer além de servir na missa, né? Tocar. Então vamos cantar na missa. E aí um dos que tocava violão era eu, né? Porque os outros que tocavam violão não queriam tocar na missa. Eu vou, né? Minha mãe já toca na missa mesmo, vou tocar e tal. Tinha um violãozinho tonante, né? Elétrico, né? Minha mãe comprou um violão elétrico pra mim e tal. Então tinha meu violãozinho lá. E fui. Vamos tocar, ensaiamos, não sei o que, tal. Cantamos. O padre falou assim, terminou a missa. Não, muito bem. Mas eu acho melhor vocês ensaiar, depois vocês vão cantar. Mas a gente ensaiou. Depois quando voltou também, aí voltou arrepiando. Voltou top de linha. Chique. Isso aí. O senhor falando aí de, né, não tinha muito o que fazer, então a gente queria tocar. Como padre, como que é a diversão? Sabe, como é que o padre se diverte? Já ouvi futebol, festa, jantares, né, casa de paroquiano, vai e tal. Mas como é que é isso? Claro, assim. É livre, não é livre? Tem escolhas a fazer? O padre não deixa de ser humano. Então também ele escolhe coisas saudáveis para se divertir, né?
O padre não vai se divertir numa coisa que não é saudável, numa coisa que não vai dar testemunho. Tá. É importante sempre lembrar que o padre, aonde ele for, o que ele for fazer, ele não deixa de ser padre. Porque tem gente que acha assim, Com certeza. agora tá aqui com a gente na praia, não é padre. Não, lá na praia é padre também, não é? Às vezes o padre tá lá na praia, lá, né, tomando um sorvete, um suco, né, um camarão, a pessoa bate, e aí, padre? Tudo bem? Padre, o senhor não pode atender minha confissão, né? Ei. Então, eu já atendi confissão na areia da praia. Que legal, né? que legal. Isso Eu pode? já atendi. Pode. Eu já atendi confissão na areia da praia. Porque o padre é padre aonde ele vai, né? Outro dia aconteceu um fato interessante, alguém disse assim, padre, eu vi o senhor confessando no estacionamento do shopping. Eu tava lá mesmo, eu tava me confessando, né? E depois porque assim, o padre também tem que confessar, né? Sim. Confesso com outro padre. Então fui almoçar junto com outro padre. Terminando de almoçar, Aproveitou? na beira do carro, tem minha confissão aí. Aí, beleza, um confessa o outro. E aí uma pessoa viu, padre, eu vi o senhor lá se confessando, né? Ou ouvi o senhor atendendo outro padre. Isso é muito legal, é testemunho. Mas é interessante que a diversão do padre ela é importante. Por que é importante? Porque isso vai dar saúde para o padre servir melhor. Sim. Então, de repente, o padre gosta de roça. Então, se o padre vai passear de vez em quando num campo, numa pousada, numa coisa assim, aquilo faz bem para a humanidade do padre, né? E faz bem também para o sacerdócio do padre. Com certeza. O padre gosta de praia, então de repente vai na praia, tal. Só que também tem outras coisas que a gente faz que é diversão mesmo. Por exemplo, eu tenho um videogame e eu gosto de jogar videogame. Uau! Eu gosto de jogar um futebol no videogame, para mim é minha diversão. Então, quando eu estou muito cansado, que às vezes é aqueles dias estressantes, né? De ter um monte de coisa, e a gente não para. Então, quando eu estou muito, muito, muito cansado, aí eu chego em casa, né? Pego lá um saquinho de batata Ruffles, que às vezes tem lá em casa. Né? E aí... Às vezes e aí, só. Às vezes, claro. só às vezes. E aí, sento lá e vou jogar videogame. Né? Que aí descansa a cabeça, relaxa. Aí eu vejo que a cabeça já está relaxada, aí eu vou dormir. Né? Porque isso também faz bem para a vida sacerdotal, um hobby, né? Tocar violão, cantar. Com certeza, né? E isso faz muito bem. Mas acho que a parte bonita que você falou, que foi assim, né? Eu não deixo de ser padre, né? Porque assim, muita gente a gente compara que assim, você é padre do mesmo jeito que a gente é apresentador de talk show, né? Ou então... Igual! Ou o senhor é padre como se fosse, é um trabalho do senhor. Apesar do que o seu sacerdócio, eles te geram um trabalho, É um serviço? mas o senhor nunca deixa. O senhor é padre de uma forma até mais santa do que eu sou casado, né? Ou seja, é um sacramento que está por detrás do senhor e que te faz, acho que te lembrar isso o tempo todo e na ocasião que tiver, né? O padre tem um trabalho, né? Com Tem um certeza. trabalho. É importante assim, Tem um serviço. o padre, ser padre é uma vocação e não tem nada a ver com o trabalho. Mas o padre, dentro dos seus deveres, Tem uma ele função. tem um trabalho que é administrar uma paróquia, né? Perfeito. Então aí o padre tem esse trabalho de administrar também. Desculpa, só pegando esse gancho do administrar, Manda né? ver. O senhor é padre há 10 anos, né? E o senhor participou de várias outras paróquias como vigário. Não sei se essa de Paulo Apóstolo é a primeira que o senhor trabalha como pároco? Não, é a segunda. a segunda já. Lá na Vila Garcia eu fui pároco, né? Lá Vila na paróquia- Garcia, grande na Vila paróquia Garcia. de São Silvestre, né? Não fui bem administrativamente falando, porque era padre muito novo. Eu tinha 2 anos de padre só. Não Certo. tinha nem 30 anos de idade. E aí eu não conseguia administrar bem a paróquia, né? Não fiz assim nada, vamos dizer assim, de errado, de estrondoroso, mas eu não conseguia administrar bem, né? E aí depois eu saí de lá, fiquei um tempo também me preparando melhor, estudando mais e tal. E hoje eu estou na paróquia de São Paulo Apóstolo, a segunda paróquia como pároco, administrando a paróquia. Que legal, padre. E assim, até um ponto legal que a gente pôs, porque você como sacerdote estuda teologia, filosofia, prepedêutico, né? Então tem todo um caminho de fé, mas também tem uma parte de administração paroquial que é muito importante. Apesar de hoje ter bastante as dioceses, as paróquias hoje estão organizadas com leigos que se organizam para tal, né? Sim. Mas de qualquer forma toda decisão parte do pároco, né? Que é uma responsabilidade grande. Aí a pergunta que é assim: você tem curso de administração, algumas coisas que são fornecidas para a paróquia ou não? Não. A gente tem uma formação no seminário de administração paroquial.
Legal. Específico. Durante os 3 anos, além da teologia, durante 3 anos da formação, a gente passa um pouco pela questão da administração paroquial. Hoje não sei como é que tá, mas na minha época era assim, né? Então tinha um pouco da questão da administração paroquial. Mas vocês sabem melhor que eu que a administração você só aprende na prática, né? Não adianta. Não adianta, né? Verdade. E aprende só na prática, né? E se a pessoa vem de uma experiência ruim, administrativamente falando, ela, quando vai administrar algo, ela vai ter muita dificuldade. Vai mesmo. Mas tem a possibilidade, sendo, né, olhando o padre como um administrador de paróquia e funcionário de uma diocese, vamos dizer assim, tem essa possibilidade, diocese, eu preciso de um curso específico, assim, assado, tem como a diocese permitir isso, então, assim, não pagar esse tem, curso para mim, sabe? Coisas assim. Não tem um budget para isso, né? Não tem, porque não é o objetivo principal da nossa vida sacerdotal. Entendi. Né? Sim. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma funcionária no administrativo da paróquia. Legal. Eu acompanho o trabalho dessa funcionária. Ela que faz toda a questão administrativa lá. E eu acompanho essa funcionária e tudo mais no que ela faz, né? Porque a gente sabe que a administração é uma coisa muito delicada. Então eu acompanho ela, mas todos os trâmites lá de tem que fazer de papelada, disso, daquilo, de conta, isso, aquilo, ela que faz esse trabalho, né? Legal. De prestar conta e tal. Então eu só acompanho, gerencio, né? Tô lá em cima fiscalizando, mas é ela que faz, né? Por quê? A gente tem leigos preparados, né? E o objetivo do padre na paróquia é celebrar missa, atender confissão, administrar os sacramentos, cuidar dos enfermos. E qualquer outro curso que o senhor queira fazer pode partir do senhor. Por exemplo, voz. O senhor está fazendo um curso de canto, como o senhor mesmo disse. Parte do senhor. Se não é uma faculdade, né, a qual o padre vai ter que se ausentar da paróquia para estar, aí sim. É livre. Aí sim. É um curso, né, igual o curso de voz, de técnica vocal, de direção vocal, aí sim. Faço, porque isso não me atrapalha na vida da paróquia. Se vai me tirar da paróquia, vai fazer eu ficar ausente na paróquia, aí eu preciso escrever uma carta pedindo para o bispo e para o conselho de presbíteros para estudar. Entendi. Interessante. Um ponto até que uma dúvida minha, né? Que eu conheço bastante o padre Rogério, né? Que foi recentemente ordenado agora. Ele é Monsenhor Rogério, que vai se tornar Dom Rogério agora, né? Ele vai estar assumindo como bispo auxiliar em São Paulo, né? E uma das coisas que ele foi convidado para estudar em Roma, né? E uma vez, mas parece que ele não foi devido ao câncer dele, né? Isso. Como é que funciona isso na igreja? Como é que é a indicação disso? Na verdade, assim, para ser bispo, né, ou para esses trabalhos mais a fundos na igreja, deve haver uma indicação, né? E o pedido vem sempre da igreja, né? Nunca é a gente que pede, queria trabalhar lá em Roma, não acontece. E o Rogério é um cara muito bom, né? Ele é mestre em direito canônico, é um cara que sabe, muito sobre direito canônico, né? Deu aula para mim, o cara é espetacular em direito canônico. E aí o Rogério foi convidado para fazer parte de um dicastério lá em Roma, né? De um departamento, né, na Cúria Romana, para ficar mais claro assim o palavreado, né? E aí ele não pôde ir por conta da doença dele, né? Por conta do câncer que descobriu. Graças a Deus também já está curado, né? Tá vivendo feliz. E agora, né? E aí por indicação também agora foi indicado e foi aceita a indicação para ele ser bispo auxiliar de São Paulo. Entendi. Não, perfeito. E eu acho que também a questão dos estudos dele, da toda a formação dele, e é por isso que vê o valor agora, que ele tem. A questão do estudo é assim, o padre pode pedir, né? Então, por exemplo, lá o padre ele quer estudar cristologia, né? Legal. Queria estudar cristologia em Roma, né? Então eu vou conversar com o bispo e vou falar para ele que eu tenho vontade de estudar cristologia em Roma. Se ele vê que é pertinente, eu pede para escrever a carta para o conselho, se aprovar, eu vou estudar, né? Pertinente seria o uso depois de todo esse estudo. Pertinente, todo esse se o cara não está indo também para estudar só para fugir da diocese, porque o bispo, ele, assim como o pároco é na paróquia, o bispo é na diocese. Né? Então, você conhece os filhos dele, né? Tem que conhecer os filhos, né? Então, às vezes, o cara tá fugindo disso ou daquilo, às vezes o cara quer só dar uma voltinha em Roma, né? Coisa simples, ali, Roma ali. Mas não que isso aconteça, mas o bispo tem que ficar de olho, né? E aí, se o bispo vê que a intenção do cara é reta, né? Do padre é reta de estudar
Se o bispo vê que a intenção do cara é mesmo de contribuir com a diocese depois com isso, não adianta, eu vou para Roma estudar, voltar aqui e não vou fazer nada. Beleza, obrigado pelo estudo, né? Ó, gente, estudei cristologia. Sei pra caramba, mas valeu. De cristologia, mas não quero dar aula, não quero ser diretor espiritual no seminário, não quero ser nada, vou ficar aqui na minha. Aí também não vale a pena. Então o bispo tem que ficar de olho, porque depois o cara vai trazer esse estudo para contribuir com a diocese. E é nesse ponto que eu ia tocar com o senhor, né? Que o Estevão mesmo falou, né? Que o bispo tem que conhecer seus filhos. Né? E aí a gente fala de padre, o senhor comentou se ele realmente está ali, se ele sabe onde está indo, se vai realmente usar. E aí o senhor comentou agora sobre diretor espiritual, né? Sobre diretor espiritual. Como é que é isso? O padre tem, todo padre tem. É obrigatório. É necessário que tenha. Como é que isso funciona? É outro padre, é um bispo? Como é que isso funciona? Vou usar uma outra... O cara trabalha no banco. Trabalha no banco e tal. Aí parece uma promoção lá no banco. Aí o chefe dele fala para ele assim, você não precisa fazer esse curso aqui não para essa promoção, mas eu sugiro para você que você faça. Então, o diretor espiritual na vida do padre é assim. Olha, não é obrigatório você ter o diretor espiritual, mas eu sugiro que você tenha. Ah, é? Legal. Então assim, eu tenho meu diretor espiritual, né? Mas o diretor espiritual ele é necessário na vida sacerdotal, justamente porque o padre não sabe tudo, né? O padre não sabe tudo, né? Eu acho que até vai além, viu, padre? Eu acho que assim, para qualquer um que deseja a santidade, né? Como meta disso. Eu também concordo. O padre Rui Marim, que às vezes ensina a gente e fala assim, para você conseguir seguir, para você não sujeitar a Deus às suas interpretações, você realmente precisa de um diretor espiritual para te contradizer quando é necessário, né? Exatamente. E para ensinar também, mostrar que você está errado, mostrar que o caminho não é esse, mostrar que... Porque o diretor espiritual, o papel dele é esse, né? Exato. É te mostrar o caminho certo. Orientar. Não é fazer o caminho por você, mas é mostrar o caminho que você tem que ir, né? E é engraçado, porque o pessoal fala assim, nossa, mas você foi escolher esse padre como diretor espiritual justamente porque o padre me questiona. Ele me põe lá Coloca na nos berlinda questionamentos e fala assim, isso aqui, né? Isso aqui. Aproveitar. Foi engraçado, eu escrevi tem que ser outro música. padre? É preferível que seja outro preferível, padre. mas não Sabe é preferível. Tem é. que ser, é preferível. Sabe por que é preferível? Porque da vida também. só um padre, vai entender outro padre. Sim, é a vida, né? A vida com certeza. Só um padre vai entender. é outro única, padre. né? É muito Então tem interessante. coisas que se um diretor espiritual leigo seria legal, tá bom, seria. Mas o diretor espiritual leigo não ia entender o padre em tudo, né? Uma freira seria uma boa diretora espiritual de um padre? Sim. Mas ela não iria entender tudo. É a mesma questão do casal, né? Um casal vai fazer uma direção espiritual, é interessante que seja um outro casal, para entender da vida, solteiro, homem, mulher. Até o que ensina o padre Rui Marim, né, no seu livro A Teologia da Perfeição Cristã, é que ele fala assim, é conveniente que seja um sacerdote para todos, tá? Inclusive para os leigos, porque... Primeiro, porque o próprio sacramento dele que permite ele estar envolvido com a fé e ele consegue ouvir assuntos de fé daquele leigo, ele consegue ajudar. Mas outro ponto também importante é que assim, muitas vezes não tem, né, padre suficiente para ter uma direção espiritual, porque é diferente de confissão, né? E outra coisa conveniente também é que uma vez que você está lá falando da sua vida, está falando dos seus pecados, você já aproveita e se confessa. Né? já confessa, já. Mas a direção espiritual... Ou não. Mas a pessoa, Ou não, né? A direção espiritual ela precisa de uma constância, né? Aliás, um abraço para o meu diretor, o Padre Cesário, viu? Uma bênção, padre. É necessário uma constância para que tenha um acompanhamento da vida e ali, ele, com o tempo, o diretor possa discernir, né? De como fazer. O problema é que não tem padre para todo mundo, né? Não tem padre para todo mundo. E aí entra o trabalho também das religiosas, né? Das religiosas, sim, consagrados. Os leigos consagrados. Né? Que estão aí para isso, né? Para ajudar as pessoas também na direção espiritual. Então é importante a gente entender que na igreja o nosso caminho de fé precisa ter alguém que nos direciona. E você tem dirigidos ou não, padre? Tem. Tem bastante? Tem. Oficialmente mesmo, 3. Né? Assim, 3? Oficialmente. Como é que é isso? Oficialmente, como é que funciona isso? Porque na paróquia a gente funciona assim, ó. Tem um horário, por exemplo, eu tenho um horário lá de sexta-feira de manhã, que é horário marcado, das 9h30 ao meio-dia. De meia e meia hora, uma pessoa está lá.
e às vezes a pessoa vem para fazer direção espiritual. Tá. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, o Padre Campos é diretor espiritual, mas nem eu sei que eu sou. Entendi. Entendeu? Mas a Não pessoa tem um vai lá pra acompanhamento. fazer- Ele Porque que não vai, tem, né? é muita Não tem gente, acompanhamento, como é que ele você que vai? vai. É. Agora, oficialmente, eu tenho 3, desses 3, 2 são seminaristas, né? Que aí eu... Legal. Porque o senhor retira aquele acompanho. tempo para isso mesmo, para ouvir, Exatamente. para conhecer a história Que aí e eu acompanho acompanhar. E precisa ser assim, tete a tete, ou dá pra usar o WhatsApp mesmo, fazer um call? Durante a pandemia agora, eu fiz direção por Online. Online, né? Por WhatsApp, chamada de vídeo. Mas é importante que seja presencial, né? Eu também acho. Importante que seja presencial. Também acho. Né? Eu acho bem interessante. Mas se não houver possibilidade, se estiver muito longe, né? Aí faz. Santa Teresa d'Ávila, ela tinha o diretor espiritual para Teresa ela d'Ávila. de carta. Ela mandava uma carta verdade. para esse diretor. Aí São Padre Pio tinha os direcionando também, que era por carta. Isso. E o Por sonho. interessante da Santa Teresa d'Ávila é que assim, o diretor lá acompanhava tudo ela, né? E de repente ela virou santa, né? E procuraram esse diretor, cadê as cartas dela? Ah, joguei fora. Que quanta coisa perdeu a igreja com esse diretor que jogou fora os escritos de Santa Teresa Mas ele d'Ávila, né? cumpriu bem o papel dele de diretor, né? Ah, é? A história de alguém que alguém conta ao diretor espiritual é sagrada. Não é um segredo de confissão, né? Mas Não é um segredo sagrado. de confissão, mas é um sagrado. Então a gente, como diretor espiritual, a gente tem essa responsabilidade de tocar no sagrado do outro. E o outro, quando vem falar, ele vem apresentar o que é sagrado a ele, né? Madre Teresa de Calcutá, o diretor espiritual dela só revelou as cartas da direção espiritual dela porque ela permitiu. Ela permitiu. Entendi. Senão ele não tinha revelado. Entendi. Muito interessante, padre. E falando de direção espiritual, vamos entrar acho que um ponto que eu acho que é um dilema dos sacerdotes, né? Que as pessoas confundem, né? Direção espiritual, que é quando você conversa, você conta, você explica para o padre os seus problemas, Que é né? acompanhado por ele, né? Isso. E com a confissão, que as pessoas vão lá, contam o pecado do senhor, começa depois a colocar, não, mas vamos supor, eu traí meu marido porque ele não chega cedo em casa, padre, porque ele chega Segura tarde todo fila, dia, segura fila. não sei o quê. Ou seja, a confissão é do fato, é você ouvir o pecado e perdoar, né? Confissão, Por isso que tem que ser rápido, né? Por isso que Confissão, isso. Isso, exatamente. Confissão é confessar o pecado, né? É segurar a fila, não. Eu ir lá e falar o meu pecado. Batendo um Ó, papinho. Meu pecado é esse, né? Se eu tomei água, que água foi pecado que eu tomei, então tá bom, tomei água. Ó, padre, tomei água. Eu pequei porque eu bebi água. Tá bom. Mas às vezes o problema é que a pessoa vai lá e fala assim, não, padre, sabe o que é? Que aquele dia tava calor, e aquele calor tava suando, e aí suando, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vi foi aquele copo de água lá, e aí eu fui lá, peguei aquele copo de água. Nem água, né? Aquele H2O. Vou tomar ou não vou tomar, mas se eu tomar é pecado. E aí eu fui mesmo assim, tomei aquela água, depois, padre, eu fiquei... Não, mas isso aí é outra coisa, isso aí a gente fala na direção espiritual, ou numa outra coisa. Tomou água, ou filho. no outro momento. Tomei, pronto. O pecado é que você tomou água. Acabou. Né? Ou às vezes, às vezes acontece, né? Da mulher confessar, só que ela não confessa, ela fala mal do marido. Sim. Né? Padre, eu vim aqui confessar porque meu marido fez isso. E geralmente eu falo assim, nossa, né? Difícil, né? É difícil, padre. Mas qual que é o seu pecado? Não, padre, esse aí que eu falei. Não, a senhora falou o pecado do seu marido. Dele, que é né? o seu. Seu marido, a vontade de falar, chama o marido aí fora, né? Confirma aqui, Foi foi tudo ele, né? Confirma. Mas e o pecado? Aí a pessoa parece que acorda, sabe? Nossa, é mesmo. Padre, olha, eu tenho uma coisa assim, ó, sempre que eu vou confessar, eu tenho uma batalha gigante comigo mesmo para eu não começar contando história. Assim, eu sento porque é tão constrangedor, porque você já reconheceu aquilo em você. Você fala, cara, que besteira que eu fiz, meu Deus, é constrangedor você falar isso para alguém, né? Falar, cara, fiz, sabe? E aí você quer contar uma história antes. Eu luto tanto com isso. Eu confessei hoje. Aí cheguei lá, pode conta esse pecado, filho. Me veio um monte de história, sabe, na cabeça? Não, porque foi isso, fez isso, aqui. Aí ia conversar. Falei, padre, fiz isso. Pronto. Aí ele falou bastante. Aí ele soltou o verbo lá, falou, dirigiu, botou um monte de oração pra mim lá e tal.
Mas eu falo, essa coisa, porque isso é do ser humano, né? É a fé e a psicologia, né? A gente está ali, né? É espírito e alma. Né? São João Paulo II dizia muito isso, fé e ciência caminham juntos. Esclarecer, né? Que o padre, ele não é psicólogo. Não é psicólogo, Perfeito, ele não é psicólogo, perfeito. é isso. O padre não é psicólogo. É nesse ponto que eu ia chegar. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. A experiência que o padre tem no confessionário, o psicólogo não tem. Com certeza. Não tem. Também, com não certeza. tem. Porque no consultório, para o psicólogo, a pessoa não diz tudo. No confessionário, a pessoa diz tudo. É interessante, né? É meio manipulável no psicólogo, né? E no confessionário não tem como. Não tem como. Não tem como. Ou você fala ou você mente. Não E aí tem você essa. vai mentir. Vai mentir, Vai não. mentir pra Deus. Eu tô não tem confessando, essa. eu vou mentir Vou na mentir, confissão, né? Tem um juízo final depois, meu irmão, que aí não tem como. Né? Olha o abismo. Olha o abismo. Mas, padre, é legal o Wesley citar esse ponto da psicologia, né? É. Por causa do psicologismo hoje. Assim, é uma opinião, tá, padre? Não tô falando que... É uma percepção minha, né? Que hoje a gente vê alguns padres, assim, com a preocupação de que, quando a pessoa vai lá se confessar, que a pessoa se saia bem, se saia aliviada, né? Como se o que ela está passando, não é estar preocupado com o pecado, mas é importante que você se sinta bem. Mas não, né? A confissão serve exatamente para que o pecado ele gera duas penas, né? Ele gera a pena temporal e gera a pena perpétua. A confissão, ela retira a pena perpétua, porque quando um pecado mortal, ele te tira da graça de Deus e te causa condenação, assim ensina a igreja. Mas a pena temporal, você vai pagar o tempo. É a penitência. A penitência, ao longo da vida, os sofrimentos da vida, tudo que você oferece para Deus. Então, quando a pessoa chega lá e quer o padre quer apenas que a pessoa se sinta bem, a gente relativiza o pecado, né? Corre-se o risco, né? Corre-se o risco de relativizar o pecado, de tirar a gravidade do pecado. São João Maria Vianney, ele dizia que no confessionário a gente revela Deus misericordioso. Sim. Mas Deus misericordioso não é um Deus bobo, um Deus é justo. Um Deus misericordioso. Sim. Né? E a gente às vezes confunde a palavra misericórdia, né? Que a gente acha assim que misericórdia é Deus passando a mão na cabeça assim falando: "Ô, filho, você pecou, ô, judieira". Né? Puxa vida. Vozinho bondoso, né? Que passa, né? Isso aqui foi... Não, filho, relaxa. Isso aqui foi o mal que te atacou, né? Você não fez nada, você não é culpado, não, né? Boa, não. Misericórdia não é isso. Misericórdia é quando Deus conhece, sabe do nosso pecado e Ele diz: eu amo você. Assim. Eu não amo o seu pecado. Eu detesto o seu pecado. Amém. Mas eu amo você. Não é? Tem uma historinha, dá tempo de contar? Opa! Tá? Se Tranquilo. não der tempo também, depois... Não, dá tempo, fica tranquilo. Mas tem uma historinha, eu costumo contar quando eu falo de misericórdia, né? Joãozinho e a Mariazinha, ou Zezinha, Mariazinha, ou põe um personagem aí que você achar melhor. Mas foram passar férias na casa da avó. E a avó deu uma boneca de presente pro Joãozinho, pra Mariazinha, desculpa, e um estilingue de presente pro Joãozinho. Estilingue, a gente ganhava quando era criança também, né? Eu tive alguns. E aí... Passarinho morreu um monte. A Maria foi brincar com a boneca dela, né? E o Joãozinho com o estilingue. Só que o Joãozinho era ruim de mira. Aí o Joãozinho atirava aquele estilingue pra lá e pra cá, tinha que desviar. E aí o Joãozinho acertou o pato de estimação da avó dele. Matou o pato. Pegou o pato correndo, foi lá, escondeu o pato atrás da casa. E a Maria viu. Ele saiu de lá: Maria, Joãozinho, aqui. Você vai fazer tudo que eu quiser agora. Tá bom. O Joãozinho foi lá, começou a almoçar, né, junto com a irmã dele e a avó. Quando terminou o almoço, a avó falou: Maria, agora você vai ajudar a vovó a lavar a louça. Não, vovó, quem vai ajudar é o Joãozinho. Né, Joãozinho? Eu? Ou você quer que eu conte pra vó? Não, eu vou ajudar sim, vó, vou ajudar. E assim foi. Maria, vamos fazer isso. Não, é o Joãozinho. As férias inteiras. Chegou quase no final das férias, o Joãozinho já não aguentava mais. Chamou a avó dele e falou: vó, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, vó, tô sofrendo. Mas Joãozinho, o que está acontecendo? Vó, eu tenho que confessar para a senhora. Olha, primeiro dia de férias, a senhora me deu estilingue. Eu comecei a tirar para lá e para cá, eu matei o pato da senhora.
E eu tô confessando porque eu não aguento mais a Maria eu fazer todo o serviço da casa. E aí, tá bom. Aí a avó olhou para ele, deu um sorriso e falou assim: ô Joãozinho, eu sei, eu vi. Viu, vó? Vi, você escondeu o pato atrás da casa, até peguei ele lá de penejo, você já até comeu o pato. Vó, mas por que a senhora não falou nada? Porque eu queria ver até quando você seria escravo da sua irmã. Uau. Misericórdia é isso. É a gente deixar de ser escravo do pecado e voltar para o Senhor que já sabe do nosso pecado e ainda assim nos ama, nos perdoa e escolhe por nós. Muito bonito. Amém. Muito bonito. Então, acho que fica claro assim, né? Por entender exatamente isso, né? Mas tem a pena temporal? Tem. Matou o pato da avó. Vai né? ter que repor aquele pato. E qual é a pena temporal? A pena temporal é você ir lá e confessar que você matou o pato da avó, cara. Isso não é fácil. Não é fácil. Pega alguém que cometeu um adultério. Um Isso pecado não é assim, um dos mais difíceis. Alguém que cometeu um adultério tem que chegar na frente de um sacerdote, que muitas vezes ele nem conhece, e tem que falar para o padre: eu cometi um adultério. Eu traí a minha esposa. Para a pessoa, para o humano, isso não é fácil não. É rasgar o coração, né? Então isso é uma pena temporal. Uma consequência de uma pena temporal. Só que, claro, depois o padre vai dar a penitência que ele vai ter que cumprir ali para ajudar ele a se limpar daquela situação. Mas eu já penso que isso é uma pena para a pessoa ter que ir lá e falar o pecado. Às vezes é uma pessoa toda cheia de pompas e circunstâncias, chegar lá e cometer cheio um de pecado máscaras, terrível. né? Cheio de máscaras, cheio de status, né? Sair do orgulho, né? E só para continuar esse assunto, eu achei muito interessante o que o senhor falou, né? E o Estevão trouxe realmente uma visão, e ela é verdadeira perante a nossa igreja, sim, que é a nossa doutrina, né? Mas eu também entendo que, da mesma forma que o senhor, né? Se eu entendi bem, o cara chega, e é claro que ele vai ter que, teoricamente, pagar através de uma penitência isso, né? Mas lá dentro também, se eu direciono ele a dizer assim, ó, é assim, assim, assado, você pecou, você não sei o quê, o cara sai daqui e paga. Ele, ao meu ver, ele não tem fortaleza de se erguer para poder ser uma outra pessoa, sabe? Se purificar. Na confissão, o padre deve falar a verdade sempre, né? Sempre. Então, o padre pode falar a verdade, mas eu posso Tem falar meios, a verdade, né? Para uma pessoa, ferindo mais ela ainda, ou posso falar a verdade dela de uma outra forma. E aí a psicologia entra nesse ponto. De uma outra forma. Da maneira de eu saber falar. Então, assim, só que aí tem a questão da psicologia Sem o psicologismo. e do psicologismo. Sim. Né? A psicologia, o fato de você tratar o outro como ser humano, né? Eu sou humano, trato o outro como ser humano. É uma coisa. Agora, eu querer tratar o outro como um tesouro, sendo que ele foi uma pedra, aí tá errado. Né? É o psicologismo. Então, assim, não... trata a pessoa como um santo se é um pecador. Aí é psicologismo. Né? Então é legal saber a diferença. A gente questionou até por isso mesmo, né? Porque as pessoas que vão assistir aqui agora, você que está vendo, entenda a diferença disso. Para parar também, a gente julga muito também, condena muito, muitas vezes, algumas palavras que são mais sedosas, são mais tranquilas, não tão duras, mas elas são corretivas. Exatamente. E tem aquele que tem a palavra um pouco mais dura, né? Que aí também, essa diferença é muito importante entender. Né? A mesma coisa do padre, o senhor falou da praia, aquilo ficou na minha cabeça, rapaz. O senhor ter a confissão, né? Confessar na praia. E eu falo, mas se eu chego e falo, não quero. O senhor está de folga, o senhor está na praia. Gente, não vou. Não vou atendê-lo hoje. Eu posso fazê-lo. Sim. O padre está negando a confissão. Não, porque a pessoa não está buscando a confissão. Ela está na praia, aproveitando viu o padre e pediu para confessar. Buscando uma conveniência. Ela está aproveitando a confissão. Uma conveniência. Então ela não está buscando a confissão. A mesma coisa. Sempre quando alguém pede confissão para mim ali antes da missa, eu falo não. Porque a pessoa não foi buscar a confissão. Ela chegou na missa, viu o padre, vou aproveitar e confessar aqui rapidinho. Né? Por que eu falo não, gente? Porque a confissão ela é um sacramento. Ela precisa ser celebrada. E buscada. Uma coisa é um fato urgente. Como já aconteceu, antes da missa eu vejo que a pessoa está ali acabada, destruída e falar, padre, eu preciso confessar. Eu não posso entrar para essa missa sem confessar. Aí eu até atraso a missa para atender a confissão da pessoa. Isso é uma coisa. A outra coisa, você vê que é aquela pessoa que toda vez faz a mesma coisa, né? Padre, atende eu rapidinho aí antes da missa, sei que isso é outra coisa. É igual a bênção no fim da missa, né? Isso, né?
Igual a bênção foi da missa, né? Acabou a missa, pode ser uma bênção. Isso é sem vergonhice, né? A pessoa ir lá toda vez, né? E aí você já sabe até o pecado da pessoa, porque a pessoa vai lá e fala o mesmo pecado toda vez, e toda vez é antes da missa, 5 minutinhos antes da missa, né? Aí não, aí é outra coisa, né? Agora, quando a pessoa precisa, é diferente, né? Então, assim, quando o padre vê que aquilo, mesmo que ainda foi ali conveniente para a pessoa, e é uma necessidade, tudo bem, né? Como essa questão da praia, né? A pessoa foi lá e falou, o padre precisava tanto confessar, e de fato a pessoa precisava mesmo, né? Agora, quando é conveniência, aí o padre pode dizer assim, não. Eu imagino. Não. E sem falar que o senhor conhece as suas ovelhas, né, padre? Exatamente. Então você vê no seu dia a dia ali na paróquia, com a sua comunidade, acho que você sabe quem realmente está aproveitando dessa conveniência ou quem realmente precisa, né? Quem precisa, exatamente. Padre Sicão. Então, como eu disse pro senhor, né, 75 amigos em comum, a gente conversou com várias deles. Aliás, dá uns créditos aqui, né? Porque deu trabalho conseguir. Quem falou aquela história da banda lá da comunidade de São Bento é a Adriana Luz, esposa do Alexandre. Que cantava junto na banda. Exatamente, que era integrante da banda, né? Exatamente. Tá machucado até hoje, hein? Mas já passou já. Obrigado, Adriana. Obrigado, Alexandre. Adriana, Um brincadeira, abraço, brincadeira. né, pro Adriano, brincadeira. pro Alexandre, Deus abençoe vocês. Amém. Bom, Batizei um ou dois dos filhos dela. Olha aí, ó. Mas não dá, já curou então, tô brincando. E uma outra que colaborou muito com a gente, né? Até esqueci o sobrenome dela aqui, vou estar vendo aqui. Que colaborou muito com a gente para esse Talk Feed, que sabe bastante histórias do senhor e contribuiu com as suas histórias aqui, é a Renata. Renata Marciano. Ah, minha filhada. Sua afilhada. Junto com o irmão dela, Isso parece, mesmo, né? Rodrigo, isso. Perfeito. É interessante que eles não eram meus afilhados até eu trabalhar no Alto Santana. Porque eles já tinham sido batizados e tudo mais. Só que no batismo deles não foi feita a consagração à Nossa Senhora. Eles pediram para se consagrar a Nossa Senhora. Claro, né? E pediram que eu fosse o padrinho deles de consagração à Nossa Senhora. Então, desde lá eu sou padrinho deles. Bacana. Legal, É muito legal. bonito, né? Legal. Tem como colocar as fotos aí? Vamos lá, algumas lembrancinhas aqui. Olha Opa. que beleza. É a sua ordenação? Não. Isso aí foi um aniversário do Dom Moacir. Eu era seminarista na catedral. E aí eu ajudava de cerimoniário lá nessas ocasiões, né, de ordenação ou aniversário do bispo. Né? E essa aí, eu não lembro se era o aniversário do bispo ou se era a inauguração da capela nova da catedral. Mas eu acho que era aniversário do bispo. Mas o senhor está com um acólito ali, né? Isso. Acólito, maravilha. Aí já é seminarista, né? Sim. Naquela outra também já era seminarista. Isso. Essa foto aí foi na novena de São Bento, que depois saímos da missa e fomos para casa paroquial para Memória boa, hein, padre? jantar. Né? Eu, se olhar minhas fotos desse tempo, eu nem lembro. Eu nem me reconheço. Aí foi na missa de envio pro seminário, por isso meu pai tá ali do lado, ó, segurando o ombro. Que bacana. Foi na missa de envio pro seminário, isso aí. Que legal. Isso aí, era coroinha, eu e o Flávio, né, do lado ali é o Flávio, Flávio Bento. E a gente tava entrando ali com Até hoje, amigos? Até hoje? Sim, a gente tem pouco contato, mas somos amigos até hoje. Esse que é bom ser padre na diocese que o senhor estava, né? E aí continua encontrando os amigos. Aí. No Espírito Santo? Espírito Santo. Aí é na ordenação diaconal. Eu fui ordenado diácono, Seu pai e sua mãe. meu pai e minha mãe. O nome deles é? Odair e Ana. Sua Doraia, sua Ana Ana. Um tesouro deles aqui pra gente. Isso mesmo. Opa! Opa! Isso aí é a galera que ajuda na missa, que a gente canta os afros, faz uma lembrança, né? Você teve foi interessante Você essa foi na foto. catedral? Essa foi na comunidade Santa Terezinha, no Novo Horizonte. É interessante falar, porque às vezes esse tema dá um pouquinho de polêmica, né? Polêmica! Falar assim. Polêmica! Gente, tem missa, e a missa é sempre a missa. Não vai mudar rito, não pode mudar nada disso. A liturgia é sempre a liturgia da Igreja Católica e não pode mudar a liturgia, né? E aí quando eu assumi eles, né, na verdade, já tinha um grupo, e aí eu fui, quando eu ordenei padre, eu fiquei responsável por eles. Nós fizemos uma reunião e eu disse para eles assim: nós vamos fazer a missa, só que nós não vamos desobedecer o rito da Igreja Católica. Eu não quero exagero, eu não quero nada disso.
Padre, mas por que o padre usa a túnica colorida, a estola colorida? Para lembrar mesmo das cores da alegria do africano, né? E a gente lembra muito a missa nessa alegria, né? Muitos cantos alegres, bate palma, né? Algumas danças, não danças que desrespeitam a liturgia, mas danças que fazem parte até da liturgia da vida, não é? E aí você pega o salmo que diz, né? Louvavam o Senhor com cantos, palmas, danças, né? Porque justamente está ali a essência. E essa missa, na verdade, ela veio para o Brasil, ela veio da Angola. E aonde que se celebrava a missa assim, alegre para cima? Nas senzalas. Nas senzalas. Se tinha muita influência das religiões afros nas senzalas. Mas também se tinha um catolicismo grande nas senzalas. E nas senzalas, os negros celebravam a missa assim para cima, né? Alegres. E aquilo incomodava os senhores da fazenda, né? Porque no meio dos escravos também tinham padres escravos, né? E aí esses padres que estavam ali no meio faziam também essa celebração, não liturgicamente, porque não tinha nada, né? Era escravo, não tinha nada lá, mas celebravam, né? Lembrando sempre da nossa fé. Bom, e aí eu coloquei para eles e eles prontamente aceitaram. Por que essa missa se torna uma polêmica? Porque em outros lugares do nosso Brasil se tem muito exagero. Aqui do nosso lado mesmo, né? São Paulo, Mogi, se tem missas com muito exagero. Mas com a mesma celebração? Muito exagero. Ou não? Muito exagero. Fala na espiritualidade, independente, sai fora da liturgia, carismático, põe coisas e assim vai. Põe coisas que não são, né? Eu faço parte de um grupo de padres da sub-região Aparecida e do Regional Sul 1, de padres negros, né? Tá. E eles chamam eu no grupo de padre católico. O padre negro católico, né? Porque eu não deixo mesmo sair nada fora da liturgia. Porque eu acho um desrespeito, né? É um desrespeito à fé, é um desrespeito à liturgia, é um desrespeito a tudo. Padre, você é muito sincero nesse ponto, né? Que é um ponto que eu, Wesley, sim, preocupado até nesse ponto. Eu tenho um lado mais tradicional da igreja, né? E assim, eu sempre me expus assim que o grande problema dessas missas que são realmente exageradas, né? As missas, posso até falar missas afro, missas de cura e libertação, que colocam um outro sentido, né? Porque as pessoas esquecem o que realmente é a missa, né? E a missa, o que ensina a igreja, é o sacrifício incruento de Cristo, né? Lá a gente torna-se presente o mesmo e único sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás. Então é como se a gente fosse transportado, no momento da consagração a gente é transportado daquilo para 2000 anos atrás e ali a gente presenciar o sacrifício de Cristo. E aí, a forma que a gente se porta ali não faz muito sentido, né? Às vezes, num contexto da missa, né? Aquela alegria que a gente está expondo. Eu até cito um exemplo, o próprio Agnus Dei, né? Que é o Cordeiro de Deus, né? Que naquele momento é o Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Você está olhando Cristo morto, né? Naquele sacrifício. E ali as pessoas colocam um ritmo muito feliz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado. Fica meio cômico, né? Não fica meio desconexo com o que é. E aí as coisas parecem que não se encaixam. Ficam relativistas, né? As pessoas não entendem o valor e aí acaba perdendo o respeito pelo sagrado, né? Que é o centro da nossa vida, né? A missa é a Eucaristia. Isso. Eu de fato, na liturgia, nós somos colocados dentro do mistério de Cristo. É o que diz lá o Sacrosanto Concílio, que é o documento que a gente vive em evidência hoje na igreja, não é? Nós somos colocados dentro do mistério de Cristo, não dentro do sacrifício. Dentro do mistério. Uma coisa, outra coisa. Qual é o mistério de Cristo? Paixão, morte e ressurreição. E jamais paixão, morte e ressurreição pode trazer dentro da gente um sentimento de luto. Quando a gente olha a cruz, qual o sentimento que a gente tem? De luto ou de alegria? Então aí a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Porque às vezes a gente pega os documentos, algumas coisas que são antes do Concílio Vaticano II e às vezes coloca isso como evidência. Eu estou dizendo isso porque nós fizemos um curso com o Dom... Como é que é o nome dele?
que é o responsável, o bispo responsável pela liturgia do Brasil, né? E o cara é doutor em liturgia. E aí ele dava justamente essa explicação para nós, né? Ele fala assim, numa missa que você vai, tá lá um órgão sendo tocado, que é lindo, que é maravilhoso e que eu também gosto. Cabe as pessoas, tem o glória, cabe as pessoas bater palma no glória numa missa que é tocada por um órgão? Não, nem vai bater palma. Por quê? Porque está sendo tocado por um órgão, um instrumento a ser usado. Agora, numa missa que tem lá um glória mais animado, vamos dizer assim, que tem um violão sendo tocado, né, ali outros instrumentos, cabe bater palma? Eu estou desrespeitando o sacrifício de Cristo? Não, porque o sacrifício de Cristo não termina na cruz, porque senão a gente está terminando o negócio na cruz. E se eu termino o negócio na cruz, qual é a minha fé? Que fé eu tenho? É a fé que Cristo ensinou ou não? Né? Porque a fé que Cristo ensinou, nós terminamos na ressurreição. E a ressurreição não pode trazer um sentimento para nós que nós estamos celebrando ali o luto, porque o Cristo se deu o sacrifício. Agora, dentro da missa, dentro do mistério que nós celebramos, tem aquele momento que é da paixão. Sim. Da paixão e morte. Então, aquele momento dentro da liturgia, que é da paixão e morte, nós nos envolvemos. Então, eu concordo com você quando você fala assim, gente, não pode cantar ali um Cordeiro de Deus que o pessoal vai bater palma, né? E não, porque que não tem a profundidade, né? Que não tem... o Cordeiro, a música do Cordeiro ou a oração do Cordeiro, mas na verdade é uma música, né? Uma música, lá no final do missal tem até a partitura lá, né? Do Agnus Dei. Então, o Cordeiro, ele é uma oração que vai te introduzir na comunhão, né? Então por isso vai te interiorizar. Então não pode ser um cordeiro tocado rápido mesmo. Então eu também não gosto, né, quando tem um cordeiro que é uma música, mesmo a música do santo, né? Tem um santo lá que não, que o santo tá te chamando a atenção ali, tá te colocando dentro daquilo que os santos presenciam, dentro daquilo que os anjos presenciam, que é aquela hora, a Eucaristia, que é viva, ou que é vida para cada um de nós, né? Pergunta, levando isso, a gente sempre fala sobre isso, seu Estevão. E assim, com a graça de Deus, a gente consegue conversar sobre isso. Isso é verdade. Isso é importante, problema. O diálogo. Isso é a melhor coisa. A gente consegue conversar sobre isso com tranquilidade. E aí, ambos colocaram até essa questão, né? Dom Edmar. Presidente da... Dom Edmar. Muito obrigado. Isso. Do Paraná. Menino bom. Esse mesmo. Dois bispos são referentes, que é Dom José Luiz também. Menino bom. Menino bom. Isso. E aí falou-se da música, né? Naquele momento de sacrifício mesmo, vamos dizer, naquele momento. Mas ambos colocaram assim, eu não gosto. Né? Eu não gosto, eu não me sinto bem, parece que não encaixa. O senhor mesmo disse, sim, eu não gosto dessa forma. Concordo, eu também não. Eu também prefiro, neste momento, algo mais interiorizado. Fugiu a palavra. Interiorizado. Né? Interiorizado, obrigado. Né? Ali é meu, isso é pessoal. Sim. Não sendo assim, tem algum problema ou isso é gosto? Ou não? Então, feito depende, diferente, temos um problema. Depende da música e aonde ela está sendo colocada. Tá. Então, por exemplo, quaresma. É quaresma, vamos colocar lá chuva de graça. Não, não é. Por quê? Você está no tempo quaresmal. É um tempo que vai te colocar lá no mistério que você vai celebrar, no tempo que você está celebrando. Jesus está se preparando para viver a sua paixão, morte e ressurreição. Então, é um tempo de interiorização. Então, pode ver que as músicas da quaresma não são músicas, nem podem ser músicas assim, né? Para cima. Outro dia aconteceu um fato lá na paróquia. Cantaram aquela música... Senhor, eis aqui o teu povo que vem. Da Capela Fraternidade. Que é uma música quaresmal, né? É uma música mais para interiorizar. E o povo bateu palma. O povo bateu palma, tudo bem. Acabou a música, vem uma senhora desesperada. Padre, onde já se viu o povo bater palma? Eu falei, filho, o padre até pode falar, né, gente? Cuidado com as palmas na quaresma. Mas eu não posso proibir. Por quê? Por que eu não posso proibir?
E se uma pessoa que está ali está voltando a primeira vez na missa? Vale a pena eu dizer algo lá que de repente vai ferir aquela pessoa? E se aquela experiência da pessoa, e se aquela pessoa que chegou ali na missa agora, cheguei na missa, faz 20 anos que eu não participo da missa, estou me sentindo mal. Cheguei na missa lá, naquele momento, tá cantando o canto de entrada. O povo começou a cantar, a bater palma. Aquilo me trouxe uma emoção de pensar, esse é o meu lugar. Chega no final da missa, o padre, gente, olha, não pode bater palma na quaresma. Acabou. O que a pessoa vai sair dali? Não volta mais, né? Não volta mais. Então, o padre dá o testemunho na liturgia, né? Testemunho na liturgia. Qual o testemunho? Na quaresma não se bate palmas, né? E eu não bato palma mesmo durante o tempo quaresmal. Em outros tempos, se eu ver que cabe, que é o momento, sim, né? Eu acho que esse ponto é bem ligado também à catequese, né, padre? Que você ensinar por que não se bate palma. Não uma proibição que talvez realmente ocorra. Só não bata, né? Só não bata. Só não bata. Mas tempo, estamos aqui se interiorizando, estamos... Num outro momento. Isso. Num outro momento. Mas não como uma chamada de atenção. Ali naquele momento. Porque eu posso ferir alguém. Ah, mas só falar de jeito delicado, padre. Você pode falar do jeito mais delicado que for. Se aquela pessoa tiver o coração ferido, ela vai sair dali machucada. E aí valeu a pena? Não valeu a pena nem ter celebrado a missa. Mas isso tem muito a ver também com a espiritualidade, né? Sim. Porque você tem as missas tradicionais, Sim. que não tem o bater palma, não tem. tem. E é a missa. Você vive Sim. o mesmo Sim, mistério, o mesmo mistério. o mesmo sacramento. Agora, assim, o que eu acho interessante é ter esse diálogo, de entender que, olha, o que as pessoas estão fazendo ali no Glória, né, batendo palma, erguendo a mão, de repente numa outra canção que cabe bater palmas, né, uma música de entrada, estão fazendo errado? Não tá. Não tá fazendo errado. E o que está celebrando a missa tradicional, que não bate palma, que não sei o que... Tá errado. Tá errado? Não tá. Não tá errado. O problema é não entender isso. Eu acho assim, que a gente tem hoje grupos na igreja que não entendem isso. Que pensam, não, o certo é o que eu quero, igual assim, uma coisa é você ser tradicional, a outra coisa é tradicionalista. Sim. E eu vejo que hoje tem grupos tradicionalistas na igreja que eles estão implodindo a fé. Estão implodindo a fé. Implodindo a fé em que sentido? As pessoas estão ficando desanimadas de ir na igreja. Gente, eu cresci na paróquia do Morumbi. Sempre foi uma paróquia animada, sempre. Sempre foi uma paróquia do povo muito animado, o povo cantava junto na missa, o povo não sei o quê. Tá bom. Entraram com umas regras lá, que nem é do Concílio Vaticano II. Entraram lá com umas regras. Eu fui celebrar a missa lá desses tempos atrás, numa novena. O pessoal do coral lá cantando uma música bonita de Nossa Senhora, a música de entrada. E o povo não cantava junto. O povo fica igual uma estátua. Mas não cantava por quê? Porque mudou Então, a espiritualidade ou mudou o ânimo? não, porque alguém chegou lá e falou que é proibido. Você entendeu? Entendi. Padre, mas assim... Então isso destrói. Deixa eu colocar meu ponto aqui. Claro. Eu estou ficando minoria aqui nesse papo. Jamais, né? jamais. Não. Eu concordo isso plenamente com o senhor quando o senhor fala assim que existe os radicalismos de todos os lados, né? E do caso que você fala dos tradicionais, tá aí o moto próprio do Papa Francisco, que veio para resgatar isso um pouco, para tirar os movimentos cismáticos da igreja, que realmente existiam, sedevaticantes, né? Ou seja, declarava que o Papa Francisco não é Papa. Né? Isso é muito grave mesmo e realmente E que existem, precisou... viu? E que atacam diretamente. E precisou que o Papa agisse, né? Porém, a gente também tem um outro lado também, padre, que, vamos dizer, existem os exageros litúrgicos, existe uma catequese hoje que está realmente fraca, que a gente percebe, né? Só básica, né? Coisas básicas, mas básica, não percebe. E a própria conversa que a gente teve agora sobre a missa, né? Eu tenho documentos aqui que falam que realmente a missa é o sacrifício incruento de Cristo, é o sacrosanto concílio que o próprio João Paulo II lhes fala, né? Mas acho que não é nem uma questão do debate aqui, mas a importância de a gente entender que nós somos a mesma igreja católica, com várias espiritualidades diferentes, Isso, né? sim. Inclusive, eu não posso te proibir de viver a sua espiritualidade e nem você querer proibir eu de viver a minha,
né? Sendo que nós dois somos da mesma igreja, vivemos a mesma fé, e você tem uma experiência com Cristo e eu tenho outra. Mas a partir também é que ambos não ofendam a nossa Não fé, ofendam. não ofendam a Cristo. Mas eu acho que um tem muito a contribuir com o outro, né? Por exemplo, é muito bonito ver, não sei se o senhor conhece umas comunidades mais tradicionais, a missa que aquelas pessoas com umas roupas com modéstia, com pudor na hora de se vestir a missa. Você vai lá, é cheio de criança, porque a mentalidade daqueles povos tradicionais lá é uma abertura à vida, que realmente que eu ensino uma encíclica, né, do Papa Paulo VI, esqueci o nome da encíclica. Tranquilo. Bom, enfim, é muito bonito. E quando isso traz, a gente vê essas oportunidades na igreja, é uma oportunidade para o povo mais carismático ver as virtudes dos tradicionais e os tradicionais verem as virtudes dos carismáticos. Sim. E é uma comunhão, né? Sim. Inclusive, eu e o Wesley, a gente tem um vídeo na internet que a gente chama um desafio santo, né? Que eu falo pelo lado dos tradicionais e ele fala pelo lado dos carismáticos, né? A gente fala respondendo 5 perguntas sobre a fé católica. A mesma pergunta, cada um dentro da sua espiritualidade, colocando os seus argumentos, né? Por exemplo, cada um escolha um hino católico. O Wesley foi lá e escolheu a música do Vida de Luz lá. Qual que era mesmo? Cara, não vou lembrar. Confia em mim, do Vida de Luz. Confia em mim. Abraço, Luiz Felipe, abraço. E eu escolhi Adoro-te Devote de São Tomás de Aquino. Você vê, e os dois explicaram de uma forma e viram que um contribuiu para a fé do outro, né? Contribui. Eu penso assim, né? Eu vejo com boniteza alguns movimentos, né? Por exemplo, os jovens, às vezes tem um grupo de jovens lá, vai cantar na missa, e aí de repente o Cordeiro de Deus eles cantam em latim. Eu vejo isso com boniteza. Por que com boniteza? Porque ficou bonito? Não. Porque é a fé católica. É uma busca também, né, padre? É uma busca dos jovens. É a fé católica. É bonito de ver. Eu acho bonito. Tem alguns amigos que a gente reza a oração de São Bento, e quando a gente vai rezar a oração de São Bento, esses amigos rezam em latim. Não é? Bonito então, mesmo. É bonito mesmo. É bonito. Então tem uns que rezam latim, tem outros que não, tem outros que, sabe? E tem também aquela senhorinha que vai lá que nem sabe pronunciar direito as palavras da oração de São Bento, mas reza do jeito dela. Então acho que isso. Só que assim, um não exclui o outro. Né? Na Igreja Católica não há competição. Eu sempre falo isso lá na Canção Nova, né? Porque o pessoal fala, padre, você foi programa na Rádio Canção Nova, na Rádio Mensagem, mas e aí, padre, audiência outro, como é que é esse negócio? Eu falo, mas não há competição. A Igreja Católica é a comunhão. Exato. Então, na mesma missa, que alguém que vive a fé de maneira tradicional, não é? Que até participa de missas mais tradicionais, mas que também participa de missas, né? E que se comporta de maneira tradicional, o outro que não se comporta de maneira tradicional, mas que vive também a sua experiência de fé, está ali na mesma missa, até comungando. Porque a Igreja Católica é comunhão e não competição. E muitas vezes é só nomenclatura também, né? Fica impressionado com isso. O Estevam mesmo falou, né? A gente tem aquela coisa de missa de cura e libertação, que às vezes determina aquela missa, mas toda missa cura e toda missa liberta, porque é a presença de Cristo. Uma vez eu mas tem uma definição padre, para aquela missa e aí nota aquela, né? Como se fosse algo especial. Uma vez eu perguntei para aquele padre lá de Mogi, eu falei, Padre Thiago? Não, Padre Jovi. Perguntei para ele, né? Eu fui no encontro de seminaristas que vivem a espiritualidade da renovação carismática, e o Padre Jovi estava lá. Eu perguntei para ele, padre, se toda missa é cura e libertação, por que falar que é missa de cura e libertação? Né? Por que essa missa? Aí ele falou assim para mim, olha, eu também não entendo, mas desses anos todos de padre, acho que ele tem 20 anos de padre, 30 anos de padre, ele falou, desses anos todos de padre eu entendo uma coisa, que é uma nomenclatura que às vezes usa, que não é dizer que aquela missa é uma missa assim, diferente das outras, é uma missa, só que é uma nomenclatura que às vezes Jesus usa para trazer para ele aqueles que estão separados. Atração. Olha uma coisa interessante, algumas pessoas participam da missa com o Padre Luiz Fernando ali na Catedral toda quinta-feira, e uma vez eu fiquei emocionado com um casal que foi conversar com ele. Padre, a gente não vinha na igreja, a gente começou a participar da missa toda quinta-feira, e a gente só vinha na quinta-feira. E um dia o senhor falou, na missa de quinta-feira, o senhor falou que, enquanto cristão, nós temos o dever de participar da missa aos domingos.
Hoje, padre, a gente vem a missa na quinta-feira e vem aos domingos, porque é nosso dever cristão. Então, quer dizer, ali você atraiu, trouxe, né? E depois você catequizou para que a pessoa começasse a participar, né? Tá. E até isso faz bem. Até um ponto e também a missa tradicional. Pode ver que tem muita gente. Outro dia alguém me falou assim, o seminarista lá, o Mateus, que é o seminarista lá na paróquia, ele tem uma postura assim, você fala, nossa, que... E alguém falou, nossa, que postura bonita daquele seminarista. E aquilo chamou a atenção, né? Um casal que vai numa missa tradicional, vê lá o casal lá tradicional participando da missa com diversos filhos, a dizer, nossa, que bonita aquela família. E aqui não é um testemunho para quem está participando. Exato. Sim, claro. Só que também é como uma isca que atrai a pessoa para a pessoa começar a viver a fé dela. Claro. Mas, padre, quando eu digo assim, no ponto de Ah, tá. quando a gente diz assim que a missa também é uma questão de catequese, é porque assim, né? Coincidentemente é a minha lembrança do Facebook aqui que eu escrevi algo sobre isso, né? Aí eu falo assim: o dia que voltarmos a ensinar que a igreja é a casa de Deus e que lá se presta unicamente culto e adoração a Ele, e que na Santa Missa vivenciamos o sacrifício de Cristo contemplando o verdadeiro céu na terra, então aí a gente fala, justifica-se. O jovem precisa de coisas do mundo para dentro da missa? Não, o jovem não precisará das coisas do mundo para ir à igreja. Ele irá à igreja para encontrar-se com a tua salvação, né? Porque, de fato, né? Nós estamos... uma das coisas mais básicas, né? Que a gente esquece que a gente está aqui nesse mundo como se fosse acabar depois da morte, né? Como a gente tem a vida eterna para viver. Então, tudo que a gente faz repercute na vida eterna. Então, o erro é de falar assim: jovem, você precisa lá para você se encontrar com Deus, para você viver o céu, né? E ali encontrar a salvação dele, e ali ele encontrar de verdade. Ó, tá vendo que você vê, tá vendo que você tá vendo no mundo? Não, você não precisa trazer isso aqui para a igreja. Viva as coisas da igreja. Viu o testemunho do Entender a salvação dele, né? Isso padre Adriano Zandonato? Sim. Ele falou que ele foi no encontro da igreja lá, o primeiro que ele chegou lá no encontro da igreja, viu os jovens lá, e ele falou assim: nossa, eu uso tanta droga, mas eu nunca vi jovens tão muito loucos igual estão aqui, né? Porque eles estavam vivendo uma experiência com Deus, né? Então acho que assim, o jovem que vai na igreja, ele não tem que encontrar coisas do mundo na igreja, né? Não tem que encontrar coisas do mundo na igreja. Eles têm que encontrar com Deus. E a igreja tem que abrir o espaço para o jovem se encontrar com Deus, né? Não afastá-lo de Deus, né? Perfeito. Não afastá-lo de Perfeito. Deus. Porque senão também a gente corre o risco de afastar o jovem, o adulto, o idoso, corre o risco de afastar de Deus. E aproveitando... Mas nós nem terminamos as fotos. Verdade. Falta Tem mais 3? 3 fotos. Olha lá. Verdade, vamos para as fotos. Indo pro fim também já, né? É verdade. Vamos indo pro fim já. Isso aí tava parecendo um corpo Olha seco. que bonito. Esse foi meu primeiro violão. Ah, é? Tenho ele, é o Parecendo Gemino, quer dizer, o corpo tá lá seco com a foi minha ótimo. irmã. Ah, tá de chroma aqui, ó. O violão dele é azul, igual a camiseta. Tá vendo? E tem ainda, né, esse violão lá, né? A Tem minha irmã, ainda? Tem, tá na casa da minha mãe. Hoje ele é Olha. da minha irmã, mas ainda tem. Já tem lá o violãozinho. É tão bonito violãozinho isso. tonante. Eu tenho um violão, o meu violão tem 45 anos. Não, 54 anos, que era da minha mãe. E tá lá, eu toco ele em casa, tocando bem, ele é pretinho, bonitinho, rapaz. 54 anos de violão, ele toca bem, tá tranquilo. Tá vendo? Olha lá, mais? Olha lá. olha lá a rádio. Aonde foi essa rádio? Foi no Mato Grosso do Sul, em Uau. Casa Verde. Caramba. Aí eu tinha vindo para a diocese, aí eu estava no segundo ano de teologia, e o padre Vieira, que é pároco aqui na Vila Industrial, Sim. ele estava em Casa Verde fazendo missão. E aí ele convidou os seminaristas para ir para lá, e nós fomos, Casa Verde. Saudoso e aí chegou lá, padre Vieira. ninguém queria ir para a rádio. Por quê? Porque a rádio não é uma coisa muito fácil, né? E aí todo mundo fugindo da rádio, eu vou, né? E aí aí eu fui lá na rádio fazer o programa, né? Um programa de espiritualidade, mas ao mesmo tempo também rezar o terço. Então foi um programa Que muito bonito. Legal. Bonito. Primeira experiência na rádio. Não, Já tinha? A experiência na rádio minha foi na Rádio Aparecida. Rádio Aparecida. Lá do... Jovem ainda. Com os redentoristas. Na Rádio Adolescente. Aparecida, 4 da tarde, é o programa Clube do Ouvinte. E aí no Clube do Ouvinte se rezava o terço, né? E aí tá bom, era um padre que fazia e sempre ia o seminarista convidado. Tá bom, foi na escala, 45 seminaristas, então 45 na escala, né?
E aí chegou a minha vez. E eu fui, né? O padre falou assim, ó, encontro você na rádio. Cheguei na rádio para rezar o terço. Aí o operador de som lá, a rádio AM, né? O operador de som falou assim, o padre não vem. Então você vai rezar o terço sozinho. Primeira vez na rádio, 15 anos, rezar o terço sozinho. E dá um medo Então rádio. foi né? uma experiência assim bem difícil. Mas ao mesmo tempo gratificante. Cara, essa foto aí... Aí tava começando a transformação, né? Não, mas... Eu ia ao mandar contrário, essa, cara. Pelo prato tava começando a ao caminhada. contrário, eu tinha esse tamanho que eu tenho hoje. Quando eu fui pra filosofia. E aí quando eu fui pra filosofia, o padre falou assim, Chicão, você vai ter que emagrecer, cara. Saúde. E aí eu fui. Corri, caminhava todo dia. Vinha a pé da PUC, né? A pé da PUC no seminário dava 3 horas. Vinha a pé da PUC uma vez por semana e vai. E aí pronto, emagreci quase 60 quilos. Uau! Caramba. Aí foi esse dia aí, foi o dia que o padre falou, então agora vamos lá na sorveteria que eu vou te pagar um sorvete e uma Coca-Cola, porque você tá merecendo. Aí foi o começo olha a lembrança, cara, olha a do lembrança. retorno. Aí quebrou tudo, aquela, E aí, não, toda aí aquela depois saga disso, quebrou, né? Falou, chega. Aí depois disso eu mantive esse corpinho aí, né, mais uns 2 anos, e aí eu vim pra diocese. Quando chegou na diocese, tinha uma dinâmica diferente. Se cobrava muitos estudos. E eu sempre fui meio burrinho, sabe? Meio burrinho não, né? Sempre fui cabeçudo. E eu tinha que estudar muito se eu quisesse tirar notas boas. Se eu quisesse aprender, eu tinha que viver no estudo. E aí minha cabeça era livro, estudo, livro. Aí eu fui descuidando da minha aparência, né? Hoje o senhor cuida da saúde como? E aí hoje eu estou começando a retomar o meu cuidado com a saúde, né? Começando a retomar o cuidado com a saúde, né? Com caminhada, com exercício, né? Eu gosto muito de boxe, então... Boxe? Olha, legal. Aprendi um pouco de boxe ali, as bases do boxe com meu sobrinho, né? Que é instrutor de boxe. E aí eu tô lá pra colocar um saco de boxe lá em casa e voltar a treinar. Legal. E boxe realmente é bom, hein? É muito bom. Padre. Acho que só pra gente encerrar aqui, né? A gente podia estar falando um pouquinho sobre o mundo hoje, como é que tá, né, padre? E, infelizmente a gente está passando por uma guerra, né? Hoje a guerra da Rússia e a Ucrânia, que é uma das coisas que assolam, né? A preocupação, a gente viver na quaresma, né? Ou seja, o Cristo que morreu pelos nossos pecados, hoje está padecendo mais porque tem civis, pessoas inocentes morrendo, né? Por causa de uma guerra, né? Aí até um ponto que é colocar aqui, né, que o próprio Papa Francisco vai fazer no dia 25 de março, né, a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, trazendo de volta aqueles segredos de Fátima, né, ou seja, Nossa Senhora apareceu para os 3 pastorzinhos e pediu para a Lúcia que a Rússia devia ser consagrada ao Imaculado Coração. Aí, o que acontece na internet, acontece nas redes sociais, aquela especulação, aquele bando de gente conversando, falou assim, a Rússia não foi consagrada, não foi feita da forma que Nossa Senhora pediu, é por isso que está tendo guerra, porque não atenderam os pedidos de Nossa Senhora. Eu queria saber se o senhor tem uma posição sobre isso. Não duvido e nem desduvido, né? Porque eu acredito que uma nação consagrada ao coração de Maria jamais vai viver uma guerra. Jamais vai viver uma guerra, né? Um coração consagrado ao coração de Jesus, uma nação consagrada ao coração de Jesus, jamais vai viver uma guerra, né? Então eu acho que eu não posso falar que eu duvido, nem que eu desduvido, né? Mas pode ser sim, consequência, né? É uma nação que não foi consagrada, porque não quis ser consagrada, porque não se consagrou, né? Então eu acho que tem 2 vertentes. Então a gente não pode falar muito sobre isso, mas o que eu posso dizer é que eu não duvido e que eu não desduvido também, né? Mas eu vejo que hoje a guerra, principalmente lá, né, Rússia e Ucrânia e outros países que entram em guerra aí, acho que é consequência daquilo que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Uma falta de amor pelo próximo, de cuidado do outro, Perfeito. De entender o outro, não é? De olhar do outro e de ser misericordioso com o outro e de viver nessa misericórdia com o outro. Falta isso, né?
Falta isso. O mundo está deixando de viver o amor. Hoje é muito fácil eu destruir a imagem de alguém, né? De repente eu tiro uma foto sua aqui de você mostrando a língua, chego lá na minha rede social, conversei com um cara hoje que estava drogado. A política do cancelamento, né? E aí a pessoa vai ver você mostrando a língua e vai falar assim, estava drogado mesmo, né? Então, você vê, para se destruir a imagem de uma pessoa hoje, é assim, vai se destruindo, se destrói, se destrói, se destrói, se destrói, e destrói cada vez mais a imagem das pessoas, né? Por quê? Porque falta amor. Jesus morreu na cruz, e ao morrer na cruz, como diz o Frei Vitório lá no seu livro, né, As Aventuras, né, ele morreu na cruz para quê? Para fazer uma cirurgia de amor entre o céu e a terra. Foi uma cirurgia de amor que ele fez com a humanidade. Retomou aquela aliança que era lá de Abraão, de Davi, de Moisés. Retomou essa aliança, mesmo a humanidade ter errado, ele retomou essa aliança para fazer uma cirurgia de amor entre o céu e a terra. Quer dizer, Jesus se esvaziou inteiro, como disse Santo Afonso de Ligório, né? Jesus se esvaziou inteiro para encher a humanidade. E aí hoje a humanidade se esvazia de Jesus para quê? Para encher de si mesmo. E quando se enche de si mesmo, acabou o amor. No casamento é assim, né? Casamento é assim. Quando o homem ou a mulher começa a se encher de si mesmo dentro do casamento, não dura, não vai para frente. Porque o amor faz a gente se esvaziar pelo outro, né? E quando a gente não se esvazia pelo outro, a gente não está amando, a gente não sabe o que é amor, né? Perfeito. Então, é preciso que a gente entenda que a gente precisa rezar, sim, pela paz no mundo, e é importante que a oração do terço, né? Quantas pessoas já não rezam o terço mais? Com certeza. Quantas pessoas nem carregam, às vezes tem vergonha de carregar, tem vergonha de carregar meu terço no bolso, tem vergonha de fazer minha oração. Cadê? Opa! Tem vergonha, né? Tem vergonha. Aqui. Não tô dizendo nem só carregar, né? Mas tem gente Orar, que tem, isso, tem muito gente obrigado, que tem padre. vergonha de rezar o terço. Tem gente que não reza o terço de jeito nenhum. Com certeza. Tal, mas Nossa licença. Senhora pediu Ó. para rezar o terço, Aqui. para rezar o terço aí, tá vendo? Para rezar o terço pela paz no mundo. Então, mais do que rezar pela paz, é rezar para que as pessoas, as nações, os governantes voltem a olhar as pessoas com amor. Outro dia eu ouvi uma definição interessante que aquilo lacrou, né? Não é assim que os jovens dizem hoje, isso aqui lacrou, né? Quando é alguma coisa muito certa, isso aqui lacrou. Que lacrou? Empatia é um nome bonito da misericórdia. Empatia é um nome bonito da misericórdia. Porque aí eu me declino, como se declinou Jesus, né? Jesus se declinou para quê? Para amar. Jesus se inclinou para amar, Jesus se inclinou para curar, Jesus se inclinou para lavar os pés, Jesus se inclinou diante da humanidade na cruz para trazer a salvação. Então, quando ser ou viver a empatia, é eu saber me inclinar para amar o meu próximo. Né? Então, Amém. Isso precisa acontecer na humanidade. Bonito, padre. Muito obrigado por hoje, né? Muito obrigado. A gente tá que encerrando agradece. aqui. Tá, agradeço e que essa mensagem fique no final para nós aí, para todo mundo que está ouvindo. Cara, compartilha mais uma vez, dá o teu like, Isso aí, tá? isso aí. Se inscreve, precisamos de 1000 inscritos no canal. Verdade. Tá faltando pouco, 300 só. Não, 232. Falta Se inscreve, tá? E padre, eu queria pedir para o senhor agora uma oração. Claro. Pra gente, uma bênção, né? Para esse Isso. estúdio, para esse nosso podcast, nosso Deixar a benção sobre vocês, né? Por Porque eu gentileza. acredito também que essa iniciativa de vocês não é fácil, né? Dizer assim, eu vou evangelizar hoje na internet. Não é fácil, gente. Eu tenho um apostolado que é difícil mesmo. Então, que vocês possam viver isso, né? Viver isso no amor. Né? Amém. Amém. E de ter momentos que vocês vão nem concordar com o que a pessoa está falando, mas vivam isso no amor. Porque o amor é capaz de transformar tudo, como disse o Frei Hans outro dia. O amor transforma tudo. Amém. Amém. A gente às vezes não concorda entre a gente. Então, Tranquilo. Deus Pai de bondade, que é fonte e origem de toda a bênção, dignais abençoar esses vossos filhos que estão começando esse trabalho, que estão começando esse momento, esse projeto de evangelização. Que o Senhor cuide do coração dos dois em todos os momentos,
mas te peço também que o Senhor cuide desse estúdio, desse local, e que seja aqui, Senhor, o local da sua graça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Estevão, muito obrigado pelo dia de hoje. Foi maravilhoso A essa gente noite. que agradece o privilégio que está aqui com essa aula que o padre deu sobre fé, né? Falamos de fé, o padre aqui colocou toda a sua espiritualidade, toda a sua fé aqui compartilhando com a gente. Agradecer de verdade a sua bênção, a sua presença aqui, padre. Lembrando que todas as redes sociais do Padre Chicão tá aqui também na descrição, né? Queria até Por favor, deixar para os siga. meus seguidores Opa! lá do Instagram, né? O padre passou de 5 mil no Instagram, cara. Nunca Olha imaginei. aí. Mas você que segue o padre lá no Instagram, segue eles também. Opa. Curte lá, favor, que falta padre. pouquinho para mil. Falta pouquinho pra mil. Mas você que é seguidor do padre, segue eles também. Vai firme. Ajuda aí a gente a evangelizar. Muito obrigado. padre, mais uma vez. Valeu. Tá? Mineiro, é nóis. Pode fechar. Bota uma Fecha a foto conta. aqui.